nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Ponte Preta, Brusque. 7h15, chegou a hora e vez da Ponte Preta, a líder da competição da Série C, entra em campo às 7h30 contra o Brusque no Moisés Lucarelli, partida válida pela 6ª rodada da Série C. E direto para Moisés Lucarelli, vamos agora com o repórter Antônio Lupi com as primeiras informações da Macaca. Muito boa noite, Lupi. Daqui a pouquinho o repórter Antônio Lupi, então, com as primeiras informações de Ponte Preta e Brusque, informações da Macaca. Eu passo então agora para a cabine, onde está Carlão de Freitas, também trazendo esse sonsaço pra gente, Naldo Araújo. Scheibe. Na técnica externa, Naldo Araújo. Pois não, Lupi? Agora sim te ouço. Destaque da Macaca. Vamos lá, Ponte Preta, que busca a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro contra o Brusque. O técnico Alberto Valentim mantém praticamente o mesmo time do jogo passado na vitória contra o Ituano. A única mudança, Arthur retorna na equipe na lateral esquerda. A gente falava muito da presença do atacante entre os titulares, fica no banco. Toró e Jean Dias estão confirmados. Muito obrigado, Antônio Lupi. Como vem o Brusque, o time que sofreu apenas um gol na competição, Lupi? O Brusque tem um forte sistema defensivo, mas também tem uma dificuldade imensa quando o assunto é fazer gol. A equipe de Santa Catarina busca uma vaga no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro e busca um bom resultado aqui em Campinas. Destaque da equipe para Paulinho Mocelin. Lembra dele? Experiente atacante que já passou por vários clubes. E também Guipira, que um dia já vestiu a camisa da Ponte. E Carlão de Freitas gostava muito do atacante. Olha só, jogadores conhecidos da equipe campineira por aqui também vão estar em campo nesta noite, jogadores já rodados aí na Série C, Série B de Brasileirão. Mas antes de passar por Carlão de Freitas, eu peço sua participação aqui conosco, mande sua opinião, mande seu palpite para esse jogo da Macaca. Logo mais às 7h30 tem Ponte Preta e Brusque. Mande sua participação no WhatsApp pelo 19991869070 ou participe pelo chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Sigo aqui com o Nilson Belisário nos comandos técnicos, Naldo Araújo trazendo esse sonzão do Moisés Lucarelli na técnica externa de som. Agora às 7h18, passamos então para a cabine do Moisés Lucarelli. Lá está Carlão de Freitas. Vai entrar em campo a líder da competição, Carlão, esperando mais uma vitória da Ponte. A Ponte Preta que é líder, quer continuar nessa toada aí, Carlão. Boa noite, Fábio Scheibe, boa noite, ouvinte CBN, em especial agora o torcedor da Ponte Preta, entra com esta responsabilidade, né, da manutenção da liderança. Ela chegou à liderança, agora vem a fase mais difícil, que é a manutenção. E justamente contra uma equipe que traz números curiosos, interessantes nesta Série C, com apenas um gol sofrido e 2 gols marcados, né? Então, olha só como é o equilíbrio o time do Brusque, comandado pelo português, o Felipe Gouveia. E o Lupe falava aí, Guilherme Pira, grande Guipira, né? Hélio dos Anjos, que gostava de Guipira na Série A2 de 2023. Na Ponte não foi tão bem, mas hoje, né, aquela famosa lei do ex pode entrar em vigor e o Guipira atrapalhar aí o sonho da Macaca em permanecer na liderança. Mas é um jogo em que a Ponte tem que assumir esta responsabilidade, ter as rédeas da partida, se impor diante de um adversário tecnicamente mais fraco, que deve vir a Campinas para jogar atrás da linha da bola. Expectativa de que a Ponte mantenha aí o embalo, mantenha o ritmo positivo dentro da Série C. 7h19, há pouco encerrado lá em Horizonte, Floresta 0, Guarani também 0, não tivemos gol nessa partida do Guarani, mas a esperança de gols está com ele, Carlos Cabela, que vai trazer as emoções dessa partida para você. Ele já está no Moisés Lucarelli, esperando gols da Macaca nesta noite, muitos Liguidum. Muito boa noite para você, Carlos Cabela. Cabela. Olá,
muito boa noite pra você também, Fábio Chaib, e a todos que estão ligados aqui no futebol da CBN Campinas. É claro, né? O torcedor pontepretano que acompanha a Macaca nesse passo a passo na Série C, quer gols nesta noite aqui, frente à equipe do Brusque. E claro, uma vitória mantém a Ponte de forma isolada na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, e é isso que a gente quer levar pro torcedor. Muito ziriguidum, 22 graus é a temperatura, muito agradável nesta noite de sabadão, aqui no Moisés Lucarelli, meu caro Fábio Chaib. 7h20, sexta rodada que teve duas partidas por enquanto, os dois 0-0, né? Tombense e CSA empataram por 0-0 e, como dito há pouco, o Floresta empatou com o Guarani também por 0-0. Esse jogo você acompanhou aqui conosco na CBN. Mais cedo então o Bugre não saiu do 0-0. Ô Carlão, a estrela da partida na última semana foi o Gé, e ele hoje não começa como titular. É uma esperança de gols pro segundo tempo. O Alberto Valentim trata o jogador assim, aos poucos vai readquirindo a titularidade, Carlão? Chaib, o Gé sempre é uma esperança de gols, né? Já visto o que aconteceu lá em Itu, quando ele foi decisivo na partida. Mas o fator da não entrada dele, né? Acho que se deve à parte física e vai ao encontro daquilo que nós conversávamos, né? Durante a semana no CBN Esportes. O Gé não está 100%. Aliás, deve estar longe do 100%. Né, a comissão técnica, o departamento físico da Ponte tem muito cuidado para colocar o Gé, porque a lesão dele foi muito séria. O torcedor deve pensar, foi lá em Itu, fez o gol e tal, mas é diferente você começar jogando, né? Então acho que o Alberto Valentim pensa em manter o Gé no banco de reservas e aí na necessidade colocá-lo no segundo tempo aí, para quem sabe ser decisivo novamente em favor da Ponte. E o Alberto Valentim de novo no comando à frente da Macaca nesta noite, né, Lupi? É isso, Fábio Chaves. Você pode repetir a pergunta, por favor? Não, que o Alberto Valentino esteve à frente da Ponte Preta na última segunda-feira contra Ituano lá em Itu, mas nesta noite ele volta, não é isso? Não, ele volta, né? Um jogo só de suspensão, inclusive tá chegando aqui a rapaziada do banco de reservas e o técnico Alberto Valentim hoje retorna à equipe. Deu uma confusão lá, né? Que alguém falou que ele tava lá no vestiário, enfim, não tem prova, mas foi relatado em súmula, provavelmente deve ser, julgado em STJD, mas acredito que não vai dar nada, viu, Fábio Chaib? Tá certo, então, daqui a pouco a gente acompanha, então, Alberto Valentim à frente da Ponte Preta tentando mais uma vitória para seguir firme na liderança da Série C. 7h22, um rápido break, daqui a pouco a gente volta, tem a ficha técnica completa do jogo aqui na Central Brasileira de Notícias. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Ponte Preta e Brusque é o jogo que você acompanha daqui a pouco aqui com a gente na CBN às 7h30, sexta rodada da Série C da competição brasileira. Neste momento, 7h24. Antônio Lupi, mais informações da Macaca, Lupi. A Ponte Preta que busca manter a invencibilidade e também a liderança da competição. A Macaca que tem como principal destaque Elvis, que participou dos 7 gols da Ponte. A bola passou nos pés de Elvis em 6. Mais de 85% dos gols da Ponte passaram pelo camisa 10, que está confirmado hoje no time titular da Alvinegra.
A confirmação então agora na ficha técnica completa do jogo. Ponte Preta. Pronta e escalada, Ponte Preta pelo técnico Alberto Valentim. Manda a campo a equipe com 12, Diogo Silva no gol. Na direita, 2, Maguinho. 34, Wanderson. 18, Emerson Santos. E com a 15 na lateral esquerda, Arthur. No meio-campo, 25, Lucas Cândido. 21, Dudu. 37, Serginho. E com a camisa de número 10, Elvis. No ataque, 7, Jean Dias. E com a 17, Toró. Repetindo a escalação titular da Macaca. Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos, Arthur, Lucas Cândido, Dudu, Serginho e Elvis, Jean Dias e Toró. No banco, à disposição do técnico Alberto Valentim. Pedro Rocha tem a 1, 5, Rodrigo Souza, meia dúzia, Sérgio Rafael, 9, Gé, 14, Danilo Barcelos, 20, João Gabriel, 27, Luiz Felipe, 29, Everton Brito, 35, Diego Tavares, 55, Léo Oliveira, 77, Bruno Lopes e 99, Gustavo 25. Brusque. Sempre joga pra vencer, nosso time faz tremer, meu Bruscão do coração. O Marreco, o quadricolor, o Brusque está pronto e escalado pelo técnico português Felipe Gouveia, com 1, Matheus Nogueira no gol. Na direita com a 2, Everton Alemão. Na zaga com a 4, Jean Paul. 30, Jean Mangabeira. E na esquerda com a 66, Alex Juan. No meio-campo, 15, Alex Paulino, 7, Biel e com a 29, Thiago Freitas. No ataque, 94, Mocelin, 23, Pira e com a camisa 90, Álvaro. Repetindo a escalação do Marreco, Matheus Nogueira, Alemão, Paul, Mangabeira e Alex Juan. Alex Paulino, Biel e Thiago Freitas, Mocelin, Pira e Álvaro. No banco, à disposição de Gouveia, 22, André Luiz, 16, Roberto, 28, Maurício, meia dúzia, Ítalo, 19, João Veras, 9, Poleiro, 27, DG, 11, Vinícius, 39, Biro, 10, Robinho e 18, Tomás. A arbitragem do jogo. Do estado do Paraná, apita o jogo José Mendonça da Silva Júnior. Ele que é filho, do senhor José Mendonça da Silva. O assistente 1 é o Heitor Alex Euric e o 2, Sérgio Henrique Gomes, ambos também do estado do Paraná. O comentário do jogo. Carol de Freitas, a Ponte joga para se manter na ponta da competição. É verdade, Fábio Chaib, esse é o grande desafio da Macaca. Joga diante do adversário que vem cumprindo um papel estável, regular dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Tem uma defesa muito sólida, consistente. Em princípio, deve atuar até com 3 zagueiros, nesse esquema que o técnico Felipe Gouveia tem utilizado. E a Ponte tem que se impor. Logo nos primeiros minutos, a torcida está animada, um ambiente leve aí. Todos os ingredientes para a Macaca apresentar um grande futebol. Agora, vem a parte ruim. A Ponte em 2025 tem encontrado alguns problemas no estádio Moisés Lucarelli. Apesar que contra o Anápolis foi bem, contra o Retrô razoavelmente bem, e hoje é a prova dos 9, jogando com esta responsabilidade de ser a primeira colocada da Série C e ter que manter esta primeira colocação. É uma Ponte Preta favorita, porém, ela sabe dos riscos que é assumir este favoritismo para o jogo de daqui 2 minutos com Carlos Cabela, meu caro Fábio Chaib. Valeu, Carlão de Freitas, passando o comando então para Carlos Cabela, que vai trazer os 45 minutos iniciais para Ponte Preta e Brusque. É com você, Cabela. Legal, Fábio Chaib, grande abraço a todo mundo que tá ligadão aqui no futebol da CBN Campinas. A bola já tá no centro do gramado, saída de bola com a Macaca, que defende o gol da entrada principal aqui do Moisés Lucarelli. Consequentemente, a equipe do Marreco, o Brusque, defende o gol de fundo aqui da linha do trem no Moisés Lucarelli. Estamos por conta do senhor José Mendonça da Silva Júnior, paranaense, que comanda a partida esta noite aqui no Majestoso. O torcedor vai chegando, bom número de torcedor aqui no Moisés Lucarelli nessa noite de sabadaço aqui, muito bacana, muito bom, muito bom.
temperatura agradável, 22 graus, e a bola vai rolar para você conferir o sonzão da CBN, tanto em 99,1 como também no YouTube. Você que está pelo YouTube aí, vem com a gente, pode mandar recado no YouTube, também no nosso WhatsApp, o 991869070 é o nosso WhatsApp. Tudo pronto, apita o árbitro. Ponte Preta, Brusque. A bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Lançamento feito no campo de ataque, primeira enfiada em bola para a equipe do Macaca, que já foi longe, para fora, só tiro de meta, favorece a equipe do Brusque. No primeiro lance ali, já meteu o pé na bola o Wanderson para fazer o lançamento lá no ataque da Macaca, onde não tinha ninguém da ponte, a bola foi para fora, só tiro de meta, sai jogando errado a equipe do Brusque, a bola passa pelo Lucas Cândido, sobra de bola mais uma vez aqui pelo meio, chega por baixo, o Léo Dias tenta recuperar a bola para a equipe da Macaca, mas é o Brusque quem vem para o campo de ataque com o Pira, o Gui Pira aí no campo de ataque, jogou pro Mochelim, faz a finta, joga pelo meio, Alex Juan, sobra de bola pelo meio, Biel, bateu o rasteiro, na trave, pra fora! Biel recebeu ali na entrada da grande área, escapou da marcação, bateu o rasteirinho no canto direito, ela toca na trave com menos de 1 minuto, assustando o torcedor da Macaca aqui no Moisés Lucarelli, Lupe. E a gente falava desse time do Brusque com a dificuldade no sistema ofensivo, mas dessa vez o Biel foi muito bem, ele virou o corpo e bateu, a bola tocou na trave, Diogo Silva caiu, mas não viu nada, pra sorte da Macaca, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado. Você tá bem, Carlão? Opa, graças a Deus também, já derrubei até a água. Pois é, tá pois tranquilo, é. Tá tranquilo, né, Carlão? Tá. Vem Ponte, pra cima lá pelo lado esquerdo, preparou o Serginho de fora, batida, sobe demais a bola, liga de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do Brusque. O Brusque chegou com sede pra cima da Macaca, já que caiu a água aí, Carlão. Chegou com sede. E esse Biel contra o Guarani, ele foi muito bem no jogo, hein? Mostrando que não vai ser essa tranquilidade toda, que de repente o torcedor da Ponte imagina. O time eu acho que não, né? O time espera uma parada muito dura, que vai ser contra a equipe catarinense, mas já deu o recado para deixar a Ponte em estado de alerta para fazer um bom jogo. E respondeu, né? Não à altura do Brusque, mas já respondeu com o Serginho. Quase 2 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Evita a saída aqui pelo lado direito, que chega para o Alex Juan. Sobra de bola com o Léo Jean Dias. Ele faz de domínio, toca a bola pelo círculo central do gramado, pega a mão na bola. Quem conserta é o Serginho. Fez a tabelinha com o Dudu. Recebe de volta o Serginho do círculo central do gramado para fazer o break. Olha do lado, carrega do outro, busca o espaço, devolve com o Dudu. É lá pela esquerda. Carrega a equipe da Ponte no campo de ataque. O lançamento foi feito pro meio da grande. Já tem ninguém por ali. Jogou nas costas do Jean Dias, a bola chega com o goleiro, o Matheus Nogueira, ele bota a ordem na casa do Brusque, já sai jogando, tem pressa, sai jogando com o Alex Juan, pelo lado esquerdo, foi pra tabela ali com o Biel, devolve da ponta do lado canhoto aqui com o Guipira, bota pelo meio, fez a tabelinha, se estica por baixo o Maguinho, faz o corte, Emerson Santos, em cabeça, tava lá pra fazer o corte, Lucas Cândido, na sobra, toca com o Maguinho, já faz ali questão do campo de ataque, a bola é boa, chega com o Jean Dias aqui pela direita, marcação vai encostando, ele vai carregando, vai buscando ali de fundo, preparou o cruzamento, jogou lá pro Lupe. Ô Lupe, mata no peito aí. Eu não posso, porque senão eu sou punido pela Federação Paulista de Futebol. Mas se eu tivesse cacuete e também a liberação por parte das autoridades, eu dominaria no peito e dava de primeira aqui, porque tem muita qualidade. 3 minutos passados nesse primeiro. Começou cedo hoje, né, Carlão? Ele correu 20 quilômetros hoje? Eu corri 15 quilômetros hoje. Tá no pique, então. De 5:16. E peço perdão se alguém me chamou, é que eu estava atendendo alguns populares ali na chegada, que é o Moisés Lucarelli. Que coisa, não, é hoje, hein? A noite promete hoje. É, a noite promete. Chamou, toca na bola, joga pro câmera ataque, só tem Ponte Pretano por ali, ela sobra com o Lucas Cândido, fez a tabelinha, jogou meio que na fogueira ali pro Maguinho, bola atrás com o Wanderson, fez o passe ali com o Emerson Santos, que hoje é zagueiro. Normalmente ele vai de meio campo, de volantão e ajuda a zaga. Hoje não, hoje ele é zagueiro, tá lá. Do lado ali do Wanderson, trabalha a equipe da Macaca com o Elvis, o maestro já dá um 3 dedos lá na ponta canhota, quem recebe é Serginho, coloca no gramado, vem carregando na contramão, devolve no Elvis, marcação encosta pra cima dele, volta a bola na ponta canhota, por ali, chegou Toró, vem bola pra área. Tentou o cruzamento, não era o Toró que estava lá, não era o Arthur que tentava o cruzamento, o Toró estava recebendo lá na área, agora ele recebe o manual, lá na linha de fundo, para fazer o domínio, tem marcação para cima dele do Thiago Freitas, ele volta a bola com o Arthur, mais atrás com o Serginho, domina na perna direita, recua, tenta o toque na frente com o Arthur, desvio foi feito, a bola foi para fora, o Mocelin tava por ali, para dar um tapinha na bola, joga para fora, rebicha para Macaca, já foi cobrado, mais uma vez com o Serginho, ele recua com o Emerson Santos para fazer o domínio na perna direita, bota no campo de ataque, o lançamento, é lá pro Arthur, recebeu bem, dominou bonito, colocou no gramado, abriu com o Dudu na ponta canhota, a bola vem pelo meio.
tentava o toque, o Toró ali pelo meio, pegou mal na bola, o Toró responde o Brusque, vem no contragolpe, vem carregando pro campo de ataque aqui pro lado esquerdo do Guimpira, cai no gramado, sai jogando bem a equipe da Macaca. Agora o Toró desperdiçou uma ótima chance pra Macaca ali, hein, Lupe? Ele complicou todo o ataque da Ponte, que foi bonito, né? Jogada pelo lado esquerdo, Arthur, Dudu ainda olhou pra área e fez o cruzamento. O Toró quis dar aquele tapa de primeira, mas tem que entender que não consegue, né? Pois é, dava pra dominar, não dava, Carlão? Nem que chegasse o zagueiro. Olha lá, vem de novo a Macaca. Lá pela direita, mais uma vez, chega com o Dudu por ali. Ele faz de domínio, marcação do Alex Paulino pra cima dele. O Dudu gingou pra lá, gingou pra cá, tenta a finta, escapa da marcação, vai pra cima dele, o Alex Paulino, estica por baixo, carrega de lá, vem por baixo. Quem chega é o Thiago Freitas pra fazer o quarto e pra sair jogando pra equipe do Brusque. Falta, hein? Também achei que foi falta, viu, Lupe? Eu tô aqui do lado do lance. O jogador do Brusque, não vi quem foi, agarrou a camisa do Dudu. E o torcedor chiou, né? Deu pra ouvir o torcedor chiando, inclusive, no momento. Elvis, na bola, botou lá, pelo lado esquerdo. Botando o lance do Toró, o Carlão. Primeiro, eu acho que ele podia ter dominado. Pra bater de primeira, ele tava muito em cima da bola. A bola veio muito em cima dele pra fazer o toque. Pegou, né? Completamente de errado. fianco. De fianco, num lance importante. Aliás, interessante essa diagonal que faz o Dudu ali pelo lado esquerdo, né? Normalmente a Ponte costuma trabalhar mais até pelo lado direito com o Jean Dias. E o Dudu tem qualidade pra isso. Tem qualidade pra isso. E até aqui, essa dobradinha, o Dudu com o Arthur pelo lado esquerdo, interessante. Passamos de 6, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 6 passados, é o primeiro tempo de bola rolando. É a Série C, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Brusque. 0 também pra equipe do Brusque. Chaibe. Central da Bola. Pela Série A, intervalo de jogo para Vasco 1, Fortaleza 0. Às 9 da noite tem São Paulo e Grêmio no Morumbis. Futebol do CBN. Ponte no ataque lá pela esquerda com o Arthur para fazer o domínio. Mocelin encosta na marcação, ele devolve no Elvis na meia esquerda. Encosta a marcação para cima de bota lá pela ponta canhota mais uma vez por ali com o Arthur. Trabalha do lado curtinho com o Dudu. Tá sempre por ali o Dudu. Faz o break, encosta a marcação para cima dele. Quem chega apertando ali é o Alex Paulino. A bola vem no Elvis. Pintou cruzamento na grande área. Sobe de cabeça para fazer o corte. O Thiago Freitas. A zaga do Brusque fica com ela para sair jogando. O Álvaro faz o domínio. Tenta sair jogando ali pela meia. Encontra espaço aqui pelo lado esquerdo com o Guipira. Ele já faz o domínio, carrega para o campo de ataque, renta na tela do campo. A marcação vai apertando para cima dele com o Lucas Cândido. O Maguinho estava lá no apoio do ataque, tá chegando ali agora o Maguinho. Todo mundo vai se ajeitando ali pelo meio. Vai tocando a bola a equipe do Brusque. 7 minutos e 20 deste primeiro tempo, 0-0. Biel trabalha a bola ali pelo meio. Chega mais uma vez o Alex Paulino, recua lá no sistema defensivo. Vai começar de novo ali com o alemão. Toca pela esquerda com o Jean Paul, tenta o lançamento, vem Lucas Cândido, toca na bola, briga por ela, Maguinho por baixo, fez o corte, Wanderson despacha no campo de ataque, lançamento feito, Diego Alemão, o Everton Alemão. Diego Alemão é do Big Brother, né? Diego Alemão foi um vencedor do Big Brother 2007, né? Olha o namorou Carlão, as duas sabe meninas tudo, lá. hein? Sabe da... Iris Stefanelli e é isso, hein? Olha só. O Nova Iguaçu. Que é isso, hein? A Fanny, lembrei agora. Momento fofoca aqui do Carlão. 8 minutos é o primeiro tempo, 0-0. O Alemão jogou no Guarani. Sim. Jogou no Guarani, Everton Alemão. Trabalha a bola mais uma vez, a saída de bola ali o Jean Paul. Faz o domínio, toca do lado da fogueira pro Guipira. Tenta a bola enfiada ali pro Biel. Faz a finta, escapa bem na marcação. Liso esse Biel. Toca da bola, vem pela meia. Mais uma vez o Alex Paulino. Bota o Brusque lá pela direita, totalmente livre pra chegada no campo de ataque. A equipe do Brusque vem carregando ali com o Thiago Freitas. Faz o domínio. É primo do Carlão, Thiago Freitas. É Carlão, primo. Não sei, vamos ver, né? Vai saber, né? Pode explorar esse lado, hein? Pois é. Tem gol saindo, Fábio Chave, manda aí, Fabião. Tem gol na Série A do Brasileirão, é o segundo gol do Vasco em São Januário. Verrete marca para o Cruz Maltino, agora Vasco 2, Fortaleza 0. Olha o dinizismo aí. Olha, meu Deus do céu, hein? Deixa quieto, Cabelo, deixa quieto. Deixa quieto, deu uma engasgada aqui, hein? Bola foi lá com o goleiro, Diogo Silva para fazer, botar o arte na equipe da Macaca. 0-0, 9 minutos deste primeiro tempo. Acompanhando a Série C do Campeonato Brasileiro aqui no futebol da CBN Campinas. Agora há pouco, Júlio Nascimento narrou 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Floresta. Empate do Bugrão lá no Ceará. Outra equipe do Floresta. Sai trabalhando mais uma vez a Macaca. O Emerson faz a abertura pela esquerda com o Arthur. Domina perto da canhota, devolve no Emerson. Vai tocando a bola a equipe da Ponte no campo defensivo. Emerson adentro a marcação o Brusque. Tá ali o Biel. Biel faz a marcação.
em cima do Dudu, tenta sair jogando, a bola chega aqui pela direita, o Maguinho tenta dar um tapa na bola, ela sobra. Quem chega ali é o Jean Mangabeira, toca nela, briga mais uma vez o Dudu, junto do Guipira, ficou feio o jogo por ali, na disputa, na briga, do pé de ferro, ela sobra com o Jean Dias, já toca do Serginho, dá um tapa na bola, faz abertura com o Arthur, que vem pro campo de ataque, já rola curtinho com o Elvis, o maestro da macaca, ele chega pro campo de ataque, de cavadinha, tenta o lançamento, Thiago Freitas. Faz o domínio, peito para sair jogando para a equipe do Brusque. Bota a velocidade com o Mocelin. Ele vem carregando para o campo de ataque. O Álvaro passou lotado. O Mocelin puxa pelo meio. Ele é rápido, ele vem correndo ali pelo meio, mas ele correu muito, esqueceu até da bola, hein? Mais ou menos isso, né, Lupe? Ele correu tanto que esqueceu da bola, né? E ele corre uma barbaridade. Ih, rapaz, olha o Dudu lá. Olha lá o Dudu. Dudu, ele é... o Dudu esquentadinho, hein? Ele é meio maluco da cabeça, o Dudu. E o 7 tá caído ali. Quem que é o 7? É o Biel. O árbitro chegou ali, tenta tirar o Dudu. Na verdade, o árbitro tirou o Dudu da confusão, pediu calma para os dois. Acho que vai só na questão verbal mesmo, sem amarelo para os jogadores. O Elvis já chegou ali, né, Carlos? Já chegou no Dudu. O Elvis é o paizão da galera, né? Dá uma acalmada aí. É que o Biel fez também enche os picuá, né? Ele chutou com o cara caído, né? Só que aí o Dudu tem que ter um pouco de calma. Poderia ter dado uma bronca no Biel, mas ele exagerou um pouquinho, mas o árbitro... E o Dudu já tem histórico, né? Muito. Pois é. Rola a bola, macaca, no campo de ataque, lá pelo lado esquerdo com o Serginho. Ele faz de domínio, encosta a marcação do Bocelin pra cima dele. O Serginho puxa ali pela intermediária. Ele vem carregando a bola perto do círculo central do gramado, devolve lá na lateral do campo, por ali com o Arthur. Ajeitou na perna da canhota, vem lançamento. Ele buscou o Toró, tentou desvio. Ela sobra com o Matheus Nogueira. Goleirão da equipe do Brusque para fazer a defesa com muita tranquilidade, hein, Lupe? E dessa vez eu vou ter que defender o Toró, porque a bola quicou no gramado, ganhou velocidade e ele não conseguiu domínio. Vem, Macaca! Vem, Macaca, vem com Jean Dias, tenta o toque na bola, foi na dividida, cai no gramado, ficou até levantando o braço ali, pedindo uma falta, foi nada. Foi na dividida ali, adiantou demais a bola, chegou por baixo ali o Jean Paul para fazer o corte. Trabalha mais uma vez o Mocelin lá pela direita, vem pelo meio com o Alex Paulino, ajeita a bola na perna direita, ele vem carregando, vem buscando alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, ele faz a abertura pela esquerda. Aqui na esquerda com o Jean Paul. Elvis encosta, bota a bola ali com o Everton Alemão. O Torão vai pra cima dele. Fez o toque lá na direita. Olha lá o trem, segura o trem aí, Lupe. Ele tá indo em qual direção? Não vi o trem ainda. Não é possível. Tá em direção, tá pra lá, ó. Tá indo em direção, saindo de Campinas. É tá isso. Bom. E aí? Porque o Carlão tem uma... O que significa isso? Tem uma tese aí, se tá pra um lado ganha, se tá pro outro perde. E qual é a tese? Nem sei, viu, Cabelo? Tem tanta tese aqui. Mas ele quer falar pra não... Tem tanta tese nesse Moisés Lucarelli aqui que eu vou falar pra você. Como diz o velho filósofo, eu vou te contar uma coisa pra você. Ai, meu Deus do céu, hein? 12 minutos e meio de bola rolando. O primeiro tempo tem arremesso manual ali pela esquerda, a equipe do Brusque. O Alex Juan chega ali pra fazer a cobrança, quem sobe de cabeça e recebe a falta é o Maguinho. Vamos girar o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 12 minutos e 40. A bola tá rolando aqui no Moisés Lucarelli pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta, 0 pra Macaca. Brusque, 0 para o Marreco. Fábio Chaib, manda aí. Central da Bola. Sexta rodada da Série C começou hoje e ainda não tivemos gols. Floresta 0, Guarani 0 mais cedo, Tombense 0, CSA também 0. Jogando Ipiranga e Náutico também 0-0. Dudu prende a bola pelo meio, entrega ruim ali pro Lucas Cândido, recupera a bola, a equipe do Brusque, vem Brusque pro campo de ataque, lado esquerdo com o Guipira. O Pira tá por ali, dominou, encarou, Lucas Cândido foi pra finta, carregou na linha de fundo. Fica reclamando ali o Guipira, o Lucas Cândido fica na sobra e fica com ela pra sair jogando. Já bota a bola aqui pela direita. Opa! O Jean Dias foi dar o totozinho na bola, o Alex Juan chegou ali, abriu a caixa de ferramenta, mostrou algumas ferramentas que estavam dentro da maleta, viu, Lupe? Mas o árbitro nada, nem conversa ali com o Alex Juan, que fez a falta pra cima do Jean Dias, bem na frente do banco de reservas da equipe catarinense. A falta já foi cobrada 0-0, tudo igual aqui no Moisés Lucarelli. Não conhecia esse árbitro, tranquilo pra apitar, né, o Carlão? Ele tem a ideia dele é deixar o jogo correr, né? Não pode ficar dando muita faltinha, não. Parece um Daronco careca. Tem que tomar um pouco de cuidado, de repente a partida pode descambar.
Até agora ele está com controle, mas alguns lances ríspidos já, né? Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Bola recuada lá com o Diogo Silva. Na perna direita ele despacha pro campo de ataque no meio do caminho. Alex Ruban se estica, dá um bico na bola, vai sobrando com o Arthur. Ajeita de cabeça para começar com o Emerson novamente lá no sistema defensivo. 14,5 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Dudu faz de domínio, tabelinha bem feita ali com o Serginho. Toca bem na bola, Dudu. Encontrou o Serginho, o lançamento é feito aqui pela direita. Melhor ainda o lançamento do Serginho. Chega com o Jean Dias, lado direito, preparou o cruzamento, bola para trás. Maguinho adiantou demais a bola espirrada. Vem pelo meio da grande área, chega a zaga do Brusque, chutando tudo que via pela frente para tirar do meio da grande área, que a Macaca chegou bem no lance, Lupe. Que inversão de bola do Serginho pro Jean Dias. Pena que a Ponte não concluiu a jogada com o Maguinho, que hoje completa 450 jogos como profissional. Trabalha 15 minutos, trabalha o Brusque no campo de ataque. Lado esquerdo com o Guipira, toca do lado curtinho com o Biel, devolve no Pira. Lucas Cândido encosta na marcação, ele recua no sistema defensivo para começar de novo com o Jean Paul. Faz o domínio, escapa da marcação, bota ali com o Biel na ponta esquerda. Fez a tabelinha, curtinho, Pira e o Biel. Sobra de bola com o Alex Juan, vem pela frente da grande área, rasga. Emerson tava lá para fazer o quarto. A bola vai no Serginho, que não consegue o domínio. Sobra com o Brusque mais uma vez no campo de ataque. Mangabeira toca na bola aqui pelo lado esquerdo com o Guipira, carregou pela frente da grande área, devolveu ali com Alex Paulino, bateu longe do gol, muito longe, hein, Lupe? A sorte é que ela não foi mais longe, porque senão ia pegar no telão, que é novo aqui do Moisés vai Lucarelli. Quebrar aí, pô. Vai, se quebra, fica uma nota para arrumar. Finalização péssima do atacante do Brusque. Tiro de meta já cobrado. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas 16. E bola rolando. Primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Recebe um bom público nessa noite de sabadão aqui no Majestoso. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. Ponte Preta tem 0. Brusque. O Brusque também tem 0, Chaibi. Central da Bola. Saiu o primeiro gol do dia na Série C. O Náutico faz 1-0 para cima do Ipiranga fora de casa, gol de Marco Antônio. Nosso ouvinte César Augusto está participando aqui conosco pelo YouTube e fala que se o trem estiver indo para São Paulo e apitar, a Ponte Preta vai ganhar. Futebol Globo CBN. O Carlão não lembrava, já refrescaram a memória do Carlão aqui. Pronto. César Augusto Tava indo pra São Paulo? Tava indo pra São Paulo. São Paulo é pra lá? Então é pra lá, beleza. Sentido da Anguera ali, né? Isso, pois é. Olha a Macaca no campo de ataque com o Elvis. Ele gira o jogo aqui pela direita com o Maguinho, já faz o domínio, coloca no gramado, devolve no Elvis pela meia direita. Preparou o cruzamento, vem bola pra área. Everton Alemão de cabeça, tava lá pra fazer o corte, ela sobra com o Alex Paulino, sai carregando o Brusque de fora da grande área, o Biel toca nela, vem pelo meio ali com o Álvaro, chega pra cima dele o Emerson. Parecia um trator ali, o Emerson pra cima do Álvaro, cometeu a falta, o jogo tá parado, é falta para o Brusque, meu caro Antônio Lupe. E o Emerson tem que tomar um cuidado porque tá pendurado. Se receber amarelo, fica fora do próximo jogo da Ponte Preta. Foram 2 faltas. A primeira, o árbitro deu a vantagem. A segunda, não teve como. Jogador do Brusque tá parado, tá caído. 0-0 no Moisés Lucarelli. O árbitro foi lá, olhou, conversou ali com o Paulino. Tá tudo bem com ele, já se levantou, tá tudo certo, segue o jogo. 17:50 deste primeiro tempo, 0-0. Everton Alemão fez a cobrança, joga com o Thiago Freitas, o primo do Carlão lá pela direita, recua com mais uma vez com o Alemão. Deu um tapa na bola pelo lado esquerdo com o Jean Paul, faz o domínio na perna canhota, levanta a cabeça pro lançamento, ele prefere o passe, deu um tapa na bola ali pelo meio, chegava ali o Paulino, chega em cima dele para fazer o quarto e o Dudu. O Dudu tá abusado hoje, hein? Vem pro ataque aqui pelo lado direito, Jean Dias, dominou, encarou, pedalou, ajeitou na perna canhota, botou para dançar, livre de marcação, cruzamento, Alemão, bota pra fora. Escanteio, primeiro do jogo é pra Macaca, é aqui pela direita, Lupe. E méritos na jogada pro Dudu, que fez o desarme lá no sistema defensivo da Ponte e a bola chegou no ataque, nos pés do Jean Dias, que colocou o zagueiro pra dançar, fez o cruzamento, só que o Everton Alemão, de cabeça, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio Macaca, Elvis na bola. Tem o Elvis na bola, um pouquinho mais atrás ali tem o Jean Dias, todo mundo lá no meio da grande área, vai se ajeitando ali o Elvis, arbitragem conversa com os jogadores, tá todo mundo lá no meio da área. Elvis na bola, levantamento feito lá na segunda trave, desvio de cabeça, pra fora do gol! Wanderson deu uma testada na bola, ela passa à esquerda do Matheus Nogueira
que ficou paralisado embaixo da trave aí, viu, Lupe? E o Wanderson é grandalhão e ainda ganhou do marcador no jogo aéreo. Só que a cabeçada foi sem direção. Se a bola passa, o Dudu tava sozinho, esperando ali para finalizar. O Wanderson, que foi para a área, tentou o cabeceio, não conseguiu. Tiro de meta pro Matheus Nogueira, goleiro do Brusque. O jogo tá bom, Carlão. O jogo tá bom, rápido. Tanto é que eu chamei poucas vezes você, porque a bola não para. Sim, um jogo muito de meio campo, né, Cabela? Um jogo de imposição, um jogo forte, né? Com características de Série C, de muita briga, de muita luta, poucas finalizações. Mas um jogo movimentado. A Ponte, quando tem a bola, tenta jogar aqui pelo lado direito com o Jean Dias. O Brusque se defende muito bem, ora com 3 zagueiros, ora com linha de 5, ora com 2. Há um revezamento nesse setor, mas está sabendo sofrer, né, Cabelo? Até agora não tem sofrido, assim, o Nogueira não fez uma defesa tão forte. Eu não gosto dessa frase, viu? Coisas do futebol moderno. Hora ou outra a gente utiliza. Eu também não sou muito fã, mas é. Olha a Macaca, lá pela esquerda, Arthur deixou sentado no gramado, Mocelinho ajeitou na perna canhota, vem bola pra grande área, Alemão tava lá pra fazer o corte mais uma vez. O Arthur botou o Mocelinho pra lá e pra cá, botou pra dançar, o Mocelinho ficou sem pai, sem mãe, lá na ponta canhota, sobra de bola mais uma vez com a equipe da Macaca, vai trabalhando no campo de ataque, sobra mais uma vez lá pela esquerda, é o Elvis que tá por ali, joga curtinho com o Dudu, já fez o passe de volta com o Arthur, Mocelinho tá na marcação de volta, mais atrás com o Elvis, domina a bola na perna direita, rola com o Serginho, vai trabalhando a Macaca, buscando espaço lá pelo lado esquerdo, mais uma vez o Elvis recebe, lado esquerdo, bico da grande área, carregou, buscou linha de fundo, deixou com o Arthur, vem cruzamento, bateu em cima do marcador. Bola vai saindo em arremesso manual. Não saiu a bola. Não pegou efeito, não saiu. Sobra de bola com a Macaca mais uma vez. Jean Dias tenta a finta por baixo. Quem faz o corte era o João Mangabeira. A bola sobra pela intermediária. Biel já estava por ali para fazer o domínio. Encara a marcação do Cândido. Ele bota aqui pelo lado esquerdo com o Juan. Botou lá na frente o lançamento. É lá na frente para a chegada do Álvaro que vem. Wanderson. Gigante na zaga, Ponte Pretana chega por baixo para fazer o corte. A Ponte já tenta chegar no ataque, não conseguiu o domínio de Jean Dias. Você falou do Wanderson, né? Por cima e por baixo também. É um destaque na zaga, né? Da Ponte, hein? É um desarme bonito, né? Estilo zagueiro, né? Deu o carrinho e saiu com a bola. Só torcer para não ter sentido ali, né? Porque parece que deu uma manquitolada, mas o Wanderson vai se destacando lá em Itu, foi muito bem. Trabalha a bola a equipe do Brusque ali pelo meio. Quem toca na bola, Alex Paulino. Já encontra o Thiago Freitas lá pelo lado direito para fazer o domínio. Encosta a marcação para cima dele. Faz a ligação com o Mocelinho. Mocelinho viu que o Arthur tá perto dele. Falou: opa, aqui não, vamos voltar lá. Começa de novo com o Everton Alemão. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 21 minutos e 50 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1-0 pra Macaca, aqui 1-0 pra Macaca. Brusque. 0 também pra equipe do Brusque, Fábio Scheibe. Central da bola. Tivemos título inédito nesse sábado no futebol europeu. O Crystal Palace venceu o Manchester City por 1-0 e conquistou pela primeira vez na história a Copa da Inglaterra. A Copa da Inglaterra é a competição de futebol mais antiga do mundo, viu, Cabelano? Futebol Globo CBN. Você lembra quando começou, Scheibe? Ah, não lembro quando começou não, mas o Crystal Palace tem 130 anos, é o primeiro título de expressão da equipe inglesa, viu? Muito legal pro Crystal Palace vencendo o poderoso Manchester City por 1-0 em Wembley. Metade do primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Biel faz o domínio, já toca na bola ali do lado, curtinho com o Mangabeira. Ele tenta o passe com o Mocelinho, o Arthur tá na cobertura. O Mocelinho, acho que o Mocelinho tá assustado com o Arthur, viu, Carlão? Pode ser, o Mocelinho toda vez que joga contra a Ponte dá um trabalho danado, né? Ele corre demais, às vezes falta um pouquinho de pensamento, mas ele corre demais, é um jogador que no contragolpe leva muito perigo. O mesmo se aplica a Guilherme Pira. Grande Guilherme Pira. Ô, Carlão, Cabela. Oi. Não sei se vocês se lembram de um jogo Ponte Chapecoense lá em Chapecó, que o Mocelinho teve uma lesão gravíssima no tornozelo. Depois eu vou pesquisar aqui, mas foi na Série B, se não me engano, de 20, mas o jogo foi em 21 por conta da pandemia. Eu não lembro não, mas... Eu também não me recordo. Eu lembro que ele dá muito, toda vez aqui contra a Ponte, nossa mãe. E ele dá muito trabalho. É um jogador que sempre tá aí, né, nos times de Série B, Série C. Vai trabalhando mais uma vez a equipe da Macaca ali com o Elvis. Já tem um tapa na bola lá pelo lado esquerdo com o Arthur, que faz o domínio e coloca no grão. Quem tá na marcação lá? Mocelinho de novo. Arthur gira o corpo pra cima dele, tenta fazer a tabelinha. O Mocelinho botou o corpo à frente, segurou o Arthur. A sobra de bola é com o Dudu, que devolve a bola mais uma vez
com o Serginho, chega no lance, pintou cruzamento, segunda trave, sobe Alex Juan, de cabeça para fazer o corte e sai jogando com o Biel já dá um tapa na bola, devolve aqui com o Juan aqui pelo lado esquerdo, era o Guipira, o Biel tá lá na frente, domina mais uma vez o Alex Juan, aperta a canhotinha, fez o domínio, trabalha ali pela intermediária com Mangabeira, botou na frente, o lançamento é pro Mocelinho, adiantou demais a bola, tava Arthur lá de novo, pra fazer o corte, pra botar pra fora em arremesso manual, torcedor gosta e aplaude o Arthur, chegou bem no lance ali, meu caro Lupe. Chegou bem, e só pra confirmar a informação, foi isso mesmo, em 2020, ele saiu de ambulância no jogo contra a Ponte Preta, num lance com o Thiago Orobó, atacante, ele teve uma fratura, luxação do tornozelo esquerdo e deixou o campo de ambulância e ficou um longo período longe dos gramados. Arthur, toma a finta ali do Paulino, bola chega ali pela intermediária com o Guipira, devolve lá mais atrás para começar tudo de novo com Jean Paul. 24:50, toca a bola mais uma vez o Brusque que vem pro campo de ataque trabalhando ali pela intermediária, Paulino, chega Cândido por baixo, o Lucas Cândido, bola acabou tocando na mão dele, o árbitro já dá sequência, cobra rápido a equipe do Brusque, Biel já faz a abertura com o Thiago Freitas, lá do lado direito ele faz o domínio, deixa com o Biel, ajeita na perna da canhota, devolve, ali na fogueira pro Mangabeira, o Elvis está em cima dele, fez a tabelinha, recebe de volta o Mangabeira, fez o tapa do lado com o Guipira, Mangabeira, mais uma vez com ele, lançamento feito, lá na linha de fundo com Alex Juan, chegou, dominou, quase que a bola saiu, desvio de cabeça, bola pra fora. E era o Mocelinho que estava lá no meio da área para fazer o desvio de cabeça, ela foi para fora, Lupe. Numa jogada praticamente morta ali do lado esquerdo e o Alex Juan conseguiu mesmo torto fazer o cruzamento e o Mocelinho foi esperto, ele correu em direção à bola e deu um leve toque de cabeça para sorte da Macaca, a bola não teve a direção do gol, tiro de meta já cobrado pelo Diogo Silva. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo aqui no Campeonato 25 minutos, 50, a bola tá rolando pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, aqui no Moisés Lucarelli, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta, 0. Brusque, Também 0, Chaibi. Central da Bola. Tem muita gente participando aqui conosco. O Valdir Félix está em Cosmópolis, o Aguinaldo é segurança de arbitragem, é fã do dinizismo, o Batata em Rio Preto, o Ney no Jardim Nova Europa. E para encerrar o assunto, o Pedro Maciel fala que ninguém lembra a história original sobre o trem. Frequenta o Majestoso desde os 8 anos. Meu pai já não sabia como que era a história real dessa situação, viu, Cabelão? Futebol Globo CBN. Já deram moral pra você de novo, Carlão, que ninguém lembra se é pra lá, se é pra cá. Mas vamos ficar com o ouvinte, né? Foi pra São Paulo, pode dar sorte. Se ele passar de novo, eu pergunto pro maquinista. Isso, verdade. Boa. Tem tanta lenda aqui, viu, Cabelo? Nossa, mano. 26:40, primeiro tempo 0-0, sai trabalhando o Alex Juan aqui pela esquerda, na perna da canhota, joga ali pelo meio, o Biel faz o quarta-luz, ela sobra com o Lucas Cândido, ele chega, faz o quarto primeiro, Alex Paulino tenta consertar a sobra de bola com o Macaca, é Maguinho, toca do lado, o Elvis recebe, domina, rola do lado esquerdo com o Lucas Cândido, deu um tapa na bola, pra chegada do Arthur, lá pela esquerda, ele vem ali perto da linha divisória do campo, devolve no Lucas Cândido, mais atrás ali com o Dudu, escapa bem da marcação do Biel, Dudu, já bota na frente, carrega, fez a tabelinha, ali pela meia, quem chega é o Jean Dias, lado direito, inverte a jogada, só que inverteu mal, né? Porque o Toró tava passando lotado aqui pela direita, é o Toró, não, era o Maguinho, passava lotado aqui pela direita, era pra ele a bola, né, Lupe? Era pra ele a bola e o Alberto Valentim deu uma bela de uma bronca no camisa 7 da Macaca, no Jean Dias, até agora. Gesticula ali com o Douglas Leite, que é o auxiliar, a jogada errada do atacante da Ponte, o Jean Dias, posse de bola pro Brusque. O japonês está aqui embaixo, será que ele sabe da lenda do trem? Pra lá ou pra cá, hein? Deve saber, né? Hein, Kikuchi? Pra lá ou pra cá? Pra lá ou pra cá? Também não lembro. É que tá todo mundo meio receoso. Receoso. Se você pode estivesse ganhando, todo mundo ia lembrar. É pra lá. Tá bom, então. Vem pro campo, sobe a bandeira, não vem mais. Sobe a bandeira, impedimento marcado no ataque da equipe da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Dá pra chamar o VAR nessa dúvida aí, Carlão? Vai pra lá mesmo, vai pra São Paulo. Everton Alemão recua lá com o Matheus Nogueira, sai jogando errado, Dudu já fica com ela, mantém a ponte do campo de ataque, foi pra tabelinha, Toró recebeu, dominou, girou, bateu de fora, pra fora do gol! Um petardo do Toró de fora da grande área esquerda do Nogueira, ela se perto em linha de fundo, só tiro de meta para o Brusque, Lupe. Chute forte do Toró da entrada da área, frontal à meta defendida pelo Matheus Nogueira.
e o chute saiu pelo lado esquerdo. E agora foi a vez do Jean Dias reclamar porque ele queria o passe. Só que atacante vive de gol e o Toró arriscou. Tiro de meta pro Matheus Nogueira, goleirão do Brusque. Eu acho que fez certo o Toró, né? Abriu, ele meteu o pé na bola. Ele sentiu que clareou, teve a possibilidade, chutou, levou perigo, até pra exigir um pouquinho do goleiro do Matheus, né? Ele não participou do lance, mas pelo menos levou um susto. A Ponte não tá finalizando, né? O jogo abaixou um pouquinho, o Brusque com a marcação muito forte, mas nas finalizações levou mais perigo que a Ponte. E a Ponte tá com dificuldade, né? Nessa ultrapassagem pelo lado direito, entre o Jean Dias, entre o Maguinho, errando passes, o Elvis sendo bem marcado, né? Participando pouco. Por isso a Ponte não tem chegado com tanta força, com tanta clareza para arrematar em gol. O árbitro está conversando ali com o quarto árbitro, um fez sinal pro outro. Tudo bem ali, tudo bem. Arremesso manual para a equipe do Brusque. Alex Juan tá na cobrança, ele joga curtinho ali com o Pira. Volta no Juan, marcação para cima dele do Toró, bola para fora, arremesso manual de novo pro Alex Juan ali para o Brusque. Ali pertinho do Alberto Valentim, técnico da Macaca. É arremesso manual, Brusque. E o Alex Juan, toque de 30 minutos deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Pira, recebe o Pira, domina, coloca do gramado, escapa da marcação, chega Maguinho por baixo, rasga, mas o árbitro estava dando vantagem, voltou atrás, marcou a falta, é falta para o Brusque, aqui pela esquerda e vai todo mundo lá para a área, viu, Lupe? Vai todo mundo lá para a área, os grandalhões do Brusque, só que pelo visto é o Alex Juan. Ele tá bem na frente ali do técnico Felipe Gouveia, não vai jogar na área não. O Ralhos, Felipe Gouveia, Ralhos, vamos logo. Toca na bola, o Alex Juan bota a bola lá atrás. Começar com o Everton Alemão mais uma vez. É o capitão do Brusque, o Alemão. Faz o passe aqui pelo lado esquerdo com o Jean Paul. Domina na perna da canhota, encosta o Elvis pra cima dele, faz a finta, escapa da marcação de cavadinha, fez o passe pro Alex Juan. Chega ali o Maguinho, a bola passa por ele, vem pelo meio. O Pira tenta fazer o toque, vem brigando pela bola. O Dudu tenta escapar da marcação. Anota a falta ali, o árbitro. Em cima do Dudu, que estava levando vantagem, o árbitro esperou. Mas a falta foi anotada porque o Dudu perdeu, né? Perdeu a bola, a falta é para a equipe da Macaca. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos 51 minutos e bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Aqui na CBN, o placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Brusque. 0 também para a equipe do Brusque, Fábio Scheibe. Central da Bola. Pela Série A já encerrado, o Ceará fez 2-0 no Sport. Em andamento, Vasco 2, Fortaleza 0. Às 9 da noite tem São Paulo e Grêmio no Morumbis. Futebol do CBN. 31 minutos e meio, Serginho faz de domínio, toca a bola com o Lucas Cândido pro Dudu, tenta fazer o corta-luz, Biel tá atrás dele, faz o toque da bola, ela sobra com o Mangabeira, já faz a ligação com o Pira, e Pira domina, o Álvaro passou lotado, ele faz a abertura, lado esquerdo tem marcação do Emerson pra cima dele, agora chega o Wanderson, chega também ali pelo meio do Dudu, toca na bola, Biel recebe, domina, fez o passe do lado com o Paulino, devolve lá pela direita com o Thiago Freitas, vem pra cima, Ponte já pronto, ela tá toda recomposta a equipe da Macaca, mais uma vez o passe lá pela direita com o Bocelin, ele faz de domínio, encosta a marcação pra cima dele do Serginho, recua com o Alex Paulino, domina a bola, pertinho do círculo central do campo, faz o recuo, pouquinho mais atrás ali com o Jean Paul. Vai buscando espaço a equipe do Brusque, a ponte fechadíssima. Alex Juan pela esquerda, pintou cruzamento, desvio, pega o goleiro! Pega o Diogo Silva, mas não tá valendo nada disso, porque o impedimento estava marcado ali do Álvaro, na cara do Diogo Silva, Lupe. O impedimento estava marcado, mas o detalhe, a discussão do Diogo Silva com o Emerson Santos. Eles bateram boca ali, claro que não chegaram bem próximos, mas um cobrando ando a respeito de um posicionamento para quem estava próximo do Álvaro. Clima tenso ali entre os jogadores de defesa da Ponte Preta, para a sorte da Macaca. Impedimento marcado. Mas eu acho que esse clima tenso, essa discussão ali de posicionamento é uma discussão que é para dar frutos, né, Carlão? Faz parte do jogo, tomar cuidado com esse contragolpe do Brusque, né? O Gui Pira é um cara que tem muita força para arrastar. Essas descidas do Alex Juan também são descidas importantes em que a Ponte tem que ficar atenta, né? O Brusque não é bobo, não é à toa que faz essa boa campanha, um time equilibrado, né? Ofensivamente tem alguns problemas, mas defensivamente tanto é que não correu perigo. A Ponte não criou uma chance clara de gol, a não ser os chutes de longa distância. 33 minutos é o primeiro tempo, 0-0. Arthur com a bola dominada lá pelo lado esquerdo, faz o lançamento pro Serginho na ponta canhota. Tem o Everton Alemão pra cima dele. O Serginho faz o domínio, escapa da marcação, devolve lá do lado esquerdo. Por ali quem chega é Toró, faz o domínio mais atrás, trabalha com o Lucas Cândido. Tabelou, recebeu de volta. Ali na entrada da área, enfiou o pé na bola. Era o Toró que tava por ali. Bate na zaga, a bola volta com a Macaca, se mantém no ataque, Wanderson, aqui pelo lado direito, fez o toque com o Maguinho, 2 jogadores encostam a marcação, ele recua com o Wanderson, zagueirão da Ponte, vai recuando lá atrás com o Emerson Santos,
Tá lá o Emerson, zagueirão da Ponte. Nessa noite aqui no Moisés Lucarelli, 33:50. Ele tenta o lançamento, foi direto pra fora essa ligação aí. O Carlão já olhou pra mim e fez assim: não, assim não pode. A Ponte tá assim com não dá. dificuldade de jogar curto, né? Faz uma aproximação, porque essa ligação direta não tem dado certo, né? O Brusque tem uma marcação muito ajustada. Então vai tocando curto, faz com que essa bola passe pelo Elvis, a ultrapassagem dos laterais são jogadas importantes, é uma jogada importante também. Então a Ponte tem que ter paciência. É um jogo de paciência porque o Brusque marca muito bem e a Ponte encontra dificuldades. Então tentar jogar pelas laterais, evitar essa jogada de centro ou essas inversões com passes errados, porque não tem nada a acrescentar. E quando for fazer a ligação direta, chama um tal de Elvis que tá em campo. Essa bola precisa passar pelo Elvis. Eu acho que essa dificuldade ofensiva que a Ponte está tendo é porque a bola não passa pelo Elvis. Muito bem marcado, é bem verdade, mas quando passa pelo Elvis, coisa boa acontece. Ele enxerga um lateral na ultrapassagem, ele faz um lance pro atacante dominar, para brigar, ou seja, algo acontece. Ele oferece perigo à defesa do Brusque, coisa que não está acontecendo. A vida do Brusque nesse primeiro tempo, a vida defensiva do Brusque, até aqui não está confortável. Bola pra fora, arremesso manual pra Macaca, tem pressa lá o Dudu na cobrança, só que tem ninguém pronto aí pra receber. Tem o Jean Dias perto do bico da grande área, lá na frente tem o Toró, também lá na esquerda, tem Serginho pelo meio, do lado do Elvis. E o Dudu deixa lá pro Arthur. Chega o Arthur lá pra fazer a cobrança do manual da Macaca no campo de ataque, deixa curtinho ali com o Lucas Cândido. Recebe de volta o Arthur, mais atrás com o Dudu, que recua mais um pouquinho com o Emerson. Tirando o tempo e placar do jogo, aqui no Futebol da CBN Campinas, 35 minutos rolando. É o primeiro tempo de jogo, Série C, Campeonato Brasileiro, sexta rodada, e o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Brusque. 0 pro Brusque, vem Macaca pro campo de ataque aqui pela direita. Jean Dias encarou, foi pra finta, Juan fez o corte, ela sobra com o Maguinho e a falta do Jean Dias em cima do Alex Juan, é falta. O Jean Dias não viu que o Maguinho chegava, né, Lupe? Não viu que o Maguinho passava em velocidade pelo lado direito e ficou segurando a bola. Quando tocou, se atrapalhou todo e fez a falta. O assistente não ajudou o árbitro nessa, não. Foi o árbitro que marcou a falta do Jean Dias. Posse de bola pro Brusque no sistema defensivo. E o Elvis aplaudiu o lançamento do Diego Silva, o Diogo Silva, o goleiro, né? Aplaudiu e falou assim pra ele: assim que eu ensinei. Porque o lançamento veio no tempo pro Jean, né? O Jean não teve dificuldade, diferente destas inversões que a Ponte está fazendo e que não tem dado certo. O Diogo não, lançou, pegou a defesa do Brusque aberta, foi uma boa jogada. Pena que ela não foi finalizada, mas a jogada foi boa, o lançamento foi ótimo do Diogo. 36 minutos e meio, central da bola, Fábio Scheibe, conta aí. Central da bola. Pela Série C, o segundo gol do Náutico contra o Ipiranga, agora Náutico 2 e Ipiranga 0. Pela Série A, o Vasco segue vencendo Fortaleza por 2-0. Com esse resultado, o Cruz Maltino sai da zona de rebaixamento e empurra justamente o São Paulo para a zona de descenso. Olha o Brusque, Biel preparou a batida, sobrou com o Álvaro, bateu em cima na zaga, no bate-rebate, chega Lucas Cândido para fazer o corte. Salvador, sai jogando a Macaca, vem pro campo de ataque, Dudu adiantou demais a bola ali, o Mangabeira se deu bem, Lupe. Se deu bem. Dudu tá se atrapalhando um pouquinho, né? Segunda bola que ele perde já em contra-ataques, Macaca vem pro campo. Vem pro campo de ataque, lançamento feito. O Serginho, ele tentou fazer o toque caindo, o toque saiu esquisito pro Lucas Cândido, que quando dominou também caiu, tentou fazer o passe, pegou mal na bola, jogou pra fora. É manual que favorece o Brusque pelo lado esquerdo, 37 minutos e meio deste primeiro tempo. 0-0, o placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli, hein? 0-0, torcedor vai empurrando, torcida Ponte Preta não para, o segundo aqui no Majestoso. Assim, a torcida uniformizada, no batuque não para, mas o torcedor tá meio desligadão, tá meio apagadão, não tá, o Carlão? Eu acho que é mais preocupação, viu, Cabela? Porque a Ponte enfrenta dificuldades, o Brusque consegue encarar a Ponte de igual para igual, a Ponte não consegue ter aí uma escapulida, né? Um contragolpe para tentar pegar essa defesa do Brusque aberto. Aquele que levanta o torcedor. Aquilo que levanta, né? Porque o termômetro da arquibancada é o time, né? O time que manda, né? E a Ponte enfrenta dificuldades e passa para a torcida que já está preocupada, né? Trabalha a bola a equipe da Macaca mais uma vez lá pela esquerda com o Serginho, devolve no Arthur, faz o domínio da perna da canhota, ligação no ataque ali pelo meio, tava não, seu Heitor Alex Euric, o alemão dava condição lá do outro lado, viu, senhor Heitor? Pra mim não tava não, viu, Lupe? Pra mim fica difícil aqui do fundo, mas é preciso lembrar que Série C não tem VAR. Pois é. Então eu vou contigo. Se você falou que tinha condição, eu acredito. Eu acho que tinha condição. Aliás, eu vou pedir pro Fábio Scheibe, o nosso guru que tá lá no estúdio, por favor, Fábio Scheibe, se você ver o replay, conte pra nós
se eu estava certo ou estava errado. Tá bom? Por Estou favor. aqui na espera do replay. Enquanto isso, um abraço pro Gramari, que tá no Moisés Lucarelli também, curtindo o jogo da Ponte. O Paulo Kikuchi também tá mandando mensagem pra gente. O replay vai passar agora, Cabela? Tá demorando. Não passou o replay, não. Não passou o replay. Não acredito que não passou. Não passou o replay? Eu não acredito, viu? É brincadeira esse replay, viu? Mas quando você quiser, tem um ouvinte mandando mensagem pra gente, depois uma análise pro Carlão refletir aí também com o ouvinte. Tá bom, então daqui a pouco o Carlão vai refletir, porque agora tem um escanteio pro Brusque lá, né, Lupe? Pelo lado direito, mas quem vem pra bola é o Alex Juan, camisa número 66, o lateral esquerdo da equipe do Brusque. Tá com uma pressa, não? Não tem pressa nenhuma. Meu Deus do O Alex céu. Juan pra cobrança do escanteio. O que é isso, não? Olha, chegou, agora ele chegou lá, coloca a bola no quarto círculo. O bandeira dá ok, o senhor Sérgio Henrique Monteiro Gomes falou que tá tudo certo para cobrança de escanteio. Escanteio é pro Brusque lá pela direita, vem de perto da canhota, Alex Juan faz o levantamento, vem pelo meio da grande área, sobe de cabeça para fazer o toque da bola, joga para fora. O zagueirão da Ponte tava ali, na verdade não é o zagueiro, o Lucas Cândido. Subiu de cabeça, fez o quarto, jogou para fora, outro escanteio, viu, Lupe? Outro escanteio é o próprio Alex Juan que vem pra bola e Alberto Valentim manda todo mundo do banco, quase todo mundo do banco pro aquecimento. Manda todo mundo, levou um susto. Escanteio é mais um que favorece a equipe do Brusque lá pelo lado direito, vem bola pra grande área, Alex Juan cobra curtinho, agora ali pertinho dele, quem chega ali é o Guipira, já domina, devolve com o Alex Juan, perto da canhota, tenta o lançamento, chega a zaga na ponte pra fazer o corte mais uma vez, ali era o Wanderson, chega o Elvis, dá cobertura, em cima dele, tava lá o Elvis. Vai dar um tapa na bola ali pra cima do Mocelin, joga pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Brusque do lado esquerdo. Já passamos em 40 minutos desse primeiro tempo. O Alex Juan saiu lá do escanteio para vir cobrar o arremesso manual aqui pelo lado esquerdo. Vai se ajeitando ali, mas o arremesso manual joga pro Álvaro. Ele tenta o domínio, não consegue, perde a bola, recupera a Macaca Toró. O pessoal da Ponte tá com um domínio esquisito hoje, foram vários lances que não consegue fazer aquele domínio, que a bola tá escapulindo um bocadinho, viu? Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 41 minutos deste primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli, o placar continua assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Brusque. 0 pro Brusque. Chaibi. Central da Bola. Pela Série B, o Atlético Paranaense descontra contra o Vila Nova. Agora Vila Nova 2, Atlético Paranaense 1. Mais cedo, Operário 3, Botafogo 0. E às 8h30 tem Atlético Novo Horizontino. Futebol Globo CBN. Sombra de bola com a Macaca, com o Lucas Cândido, já bota aqui pela direita com o Jean Dias. O Toró passou lotado, pedindo na frente, Jean Dias não fez o passe, ele devolve mais atrás com o Lucas Cândido. Recua mais um pouquinho com a ele carrega, vem pro campo de ataque. Daqui a pouquinho informação do gol, porque a Ponte vem trabalhando, vem buscando o campo de ataque lá do lado esquerdo com o Dudu. Faz abertura com o Arthur, renta a lateral do campo, encosta Mocelin pra cima dele. O Arthur levanta a cabeça, busca alguém, toca mais atrás com o Serginho. Serginho fez o passe pro Dudu, ali pela meia esquerda, escapou da marcação, protegeu, tocou, tabelou, recebeu de volta, invadiu na área, tentou o toque do lado, chega o zagueiro pra fazer o quarto. Ela sobra com o Toró, devolve do lado esquerdo com o Arthur, vem cruzamento pro meio da grande área, rejeitou, Maguinho bateu de fora da área, espalma o goleiro. O Maguinho ajeitou pro Lucas Cândido, pegou de primeira, seria um golaço, Lupe! Se o Lucas Cândido marca esse gol, seria um dos gols mais bonitos até agora da Série C do Campeonato Brasileiro. Cruzamento do Arthur, a bola sobrou no Maguinho, que ajeitou de cabeça. De primeira, o Lucas Cândido pegou de perna esquerda um chutaço. Excelente defesa do Matheus Nogueira, que mandou a bola pela linha de fundo. Macaca tem escanteio, mas o Nogueira tá caído. Tá caído lá o Nogueira, depois desse tirambaço aí, departamento médico em campo, numa velocidade, olha a velocidade do cara que tá com a maletinha, vou falar pra você, olha isso, ô Carlão, que chute bonito do Lucas Cândido, hein? Pegou na veia, né, e ela veio no tempo, veio gostosa pra dar um arremate, um chutaço, o Lucas Cândido pegou bonito, né, aí o Matheus vai dar uma valorizada, né, isso é uma tônica do futebol brasileiro, infelizmente. Pois é. Fábio Scheibe, tem gol aí, Fábio Scheibe? Ninguém segura o dinizismo, viu, Cabela? Olha Terceiro isso. gol do Vasco da Gama, o segundo de Verrete. Pablo Verrete marcando 3 para o Vasco, 0 para o Fortaleza. 37 minutos do segundo tempo em São Januário. E não é qualquer time, é o Fortaleza que tá lá enfrentando o Vasco em São Januário. O Alberto Valentim mandou ali o massagista da Ponte passar alguma informação lá pro Elvis, olha lá.
Foi lá, levou uma aguinha, contou uma história pro Elvis ali, conversou com ele. Escanteio para a equipe da Ponte, continua caído aí do Matheus Nogueira, que é para esfriar a equipe da Ponte nesse finalzinho de primeiro tempo. Olha, ficou pelo menos 2 minutos. Não ficou não, Lupe? Pelo menos uns 2 minutos parado. Acho que até mais, hein? É. De 2 a 3 minutos. 2 minutos e 34. 2 minutos e 34. E meio. E 2 minutos e 34 e meio, isso. Boa, beleza. Escanteio, o Elvis vai pra bola. Tá ali o escanteio, quarto no jogo, segundo para Macaco, o Elvis na cobrança, mais atrás, trabalha ali, chegado o Serginho, deixou curtinho, com o Toró, apita o cruzamento, a grande área, sobe a zaga para fazer o quarto. O Dudu vai ficando com ela lá pelo lado esquerdo, tem a marcação para cima dele o Thiago Freitas, ele recua para começar tudo de novo no sistema defensivo. Aqui pela direita com o Serginho, é o último homem da Macaca, ele já faz o lançamento pro Elvis na ponta direita, recebe, domina bonito, coloca no gramado, recua, pouquinho mais atrás, se apresentou ali o Emerson, cruzamento, segunda trave, sobe a zaga para fazer o quarto do Brusque. Ela sobra com o Dudu, ajeita na perna da canhota, Bocelinha encosta na cobertura, tem o Arthur ali do lado, curtinho, o Arthur tenta o toque de calcanhar, seria uma tabelinha ali, ele fica com ela, evita a saída, recua para começar de novo, Maguinho tá lá na lateral esquerda, toca com o Serginho, devolve a bola com o Maguinho, Serginho encosta a marcação do Álvaro, ele fez o passe pela direita com o Emerson, zagueirão, encostou o Pimpira, bota a bola pelo lado direito, Alemão, chega para fazer o quarto, tenta sair jogando, tenta velocidade, vem pro campo de ataque, leva vantagem, Alemão, tem uma avenida aqui do lado esquerdo, invadiu a área, carregou, brecou, foi tocado, pênalti! Pênalti pro Brusque, pênalti pra equipe do Marreco, Lupe! Pênalti claríssimo, fez a alavanca, né? O Everton foi muito esperto, ele ganhou em velocidade, fez ali uma paradinha e aí tomou o tradicional rapa dentro da área. O árbitro ainda demorou até um pouquinho para marcar o pênalti, mas ele aconteceu. Se não me engano, foi o Lucas Cândido que estava na jogada. Pênalti bem marcado pro Brusque. Pênalti pro Brusque. 45 minutos e 40. Já pega a bola ali o Biel para fazer a cobrança da penalidade. Jogadores da Ponte nem reclamaram. Também não podem ter reclamado, né, Carlão? Nossa, pênalti claro. E zagueiro, né? Pô, bola na frente, se fosse um atacante, né, o cara de velocidade, 1 contra 1, mas, pô, zagueiro, pô, Everton Alemão, com todo respeito, mas não é dele, né? Ô, Carlão. Foi lá e... Fala, Chaves. Foi o Toró que fez o pênalti, viu? É, atacante, né? Toró, eu falei Lucas Cândido, perdão. Atacante, né? Faltou o cacuete de zagueiro. O atacante foi marcar o zagueiro. Olha que maluquice. Pois é. É pênalti pro Brusque. Biel tá na cobrança. Diogo Silva tá embaixo da trave, 46. Finalzinho de primeiro tempo. Correu Biel pra bola, bateu, Giriguido! É do Brusque! Biel cobrando pênalti. Canto direito, alto. Ih, jogadores da Ponte vão lá. Não, quer pressa, né? Quer pressa. Jogadores da Ponte quer pressa. Lupe, 1-0 para a equipe do Brusque. Pênalti bem batido pelo Biel, no alto, sem chances para o goleiro Diogo Silva, que até acertou o canto, mas dificilmente pegaria a cobrança. Biel marca o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro da Série C, o primeiro do Brusque no jogo. Tá no placar aqui do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Brusque 1. Carlão de Freitas, 1-0, finalzinho de primeiro tempo, tem todo o segundo tempo pela frente ainda. O que tem que melhorar a Ponte para buscar pelo menos esse empate por enquanto? Primeiro ela vai precisar melhorar o passe, né? O gesto técnico, que realmente tá errando demais. Essa bola precisa passar pelo Elvis, os atacantes não conseguem receber uma bola clara em gol. O Brusque muito bem fechado, né? O Brusque quando sai no contragolpe sai com força. O Everton Alemão foi lá e cavou o pênalti, né? Um zagueiro e o Toró, faltou aquele cacuete de zagueiro para poder marcar o jogador do Brusque. E o Brusque dentro da tática dele, né? Jogando no erro da Ponte, tentando sair nos contragolpes e deu certo. A ideia do técnico português, ela foi melhor que do Alberto Valentim. Ela se encaixou melhor nesta primeira etapa. Vamos chegando a 48, toque tá aí de 48, pois não? Só uma informação que vai levar o nada a lugar nenhum. Biel marcou contra o Guarani, na vitória do Brusque em cima do Guarani lá em Brusque, e agora contra a Ponte Preta. É o carrasco dos times de Campinas. É, lá foi no comecinho do primeiro tempo, aqui foi no finalzinho do primeiro tempo. 48, falta mal cobrada, chega Alex Juan, dá um tapa na bola, joga no campo de ataque para chegar do Pira, ele faz de domínio, encara a marcação, tá sozinho ali mano a mano, tocou na frente, bola pro Bocelinha, entrou na área, tem marcação para cima dele, o Emerson faz a trava, bota para fora, escanteio pro Brusque, é pela esquerda, finalzinho de jogo, Lupe.
Finalzinho de jogo e o Brusque começa a gostar da partida, vence por 1-0, agora a jogada pelo lado esquerdo com Paulinho Mocerim, Emerson fez o desarme, ganha o escanteio o time de Santa Catarina. Não pode vir pra cima com tudo que abre desse jeito aí, né, Carlão? Tem E é o todo que o segundo Brusque tempo, quer. jogar com inteligência, não adianta partir igual louco aí e ficar vulnerável atrás. Escanteio, quinto escanteio no jogo, terceiro para a equipe do Brusque. Vai na cobrança do Guipira, vai todo mundo lá pra dentro da grande área. Brusque, escanteio, lado esquerdo, Guipira na bola, pintou, levantamento, fechado o primeiro pau. Tem desvio. No primeiro pau, Lucas Cândido subiu para fazer o desvio, a bola vai para fora, é outro escanteio. Dessa vez é lá na ponta direita, viu, Lupe? E se é na direita, vai o canhoto Alex Juan para cobrança, camisa número 66. Se já não tinha pressa quando estava 0-0, imagina agora com o Brusque vencendo por 1-0. Pois é. 0-0, o goleiro caiu, ficou 3 minutos caído. Se cair agora, fica meia hora. Escanteia pro Brusque, é lá pelo lado direito. Vem bola pra grande área, 1-0. O Brusque tá ganhando 49,5 deste primeiro tempo. Deu mais um. Vamos a 51, é isso, né, Lupe? Isso. Escanteio cobrado, levantamento da grande área, sobe a zaga da Ponte para fazer o corte ali pelo meio da grande área. O Serginho tenta ficar na sobra de bola, já dá um tapa nela, faz a abertura lá pelo lado esquerdo. Quem se apresenta por ali é o Jean Dias. Ele bota velocidade, ele vem para cima, tem marcação para cima dele ali do Guipira. Ele faz a inversão de jogada, Mocelim. Ele tentava inverter a jogada ali para o Maguinho. O zagueirão fez o corte ali, o goleiro ficou com a bola, a torcida chiou. E aí, Lupe? Jogadores e a torcida da Ponte queriam um recuo, né? Porque o cruzamento do Jean Dias, o Paulinho Mocelim, ele faz o desarme, ele faz o corte e o goleiro pega com as mãos, mas não teve a intenção de recuo. Acho que o árbitro acertou. Também acho. Último giro do ponteiro aqui no Moisés Lucarelli, 1-0, tá ganhando a equipe do Brusque. Finalzinho de primeiro tempo, gol de pênalti a 46 minutos do Biel. Tá jogando a equipe da Macaca, Lucas Cândido. Vai terminar o primeiro tempo, a Ponte vai tocando, a bola vai trabalhando. Lá pelo lado esquerdo que chega o Emerson. Volta a bola com o Lucas Cândido, círculo central do campo. Lucas Cândido já levanta a cabeça pro lançamento aqui pela direita pro Jean Dias. Domina bonito, colocou no gramado, encosta a marcação, deixou do lado, curtinho, rolou por ali com o Maguinho, devolve, Jean Dias, deu aquela penteada na bola. Marcação chega por baixo, desvia a bola pra fora, arremesso manual. Vai terminar o primeiro tempo, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeira etapa aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0 para Macaca. Brusque. 1 para a equipe do Brusque. Vem aí, central da bola. Central da bola. Valeu, Carlos Cabela, 8h21, intervalo de jogo no Moisés Lucarelli. O Brusque vai vencendo a Ponte Preta por 1-0, gol de pênalti no finalzinho. Biel marcou o gol para os catarinenses, no momento decepcionando a torcida pontepretana. Resultado justo por enquanto, Carlão de Freitas? Justo porque o que o técnico Felipe Gouveia planejou deu certo. Um Brusque jogando defensivamente atrás da linha da bola, mas quando saiu no contragolpe, saiu de uma maneira forte. Tanto é que levou mais perigo. As chances mais claras foram do Brusque. E a Ponte não conseguiu. Ofensivamente, a Ponte foi muito pobre hoje, apenas chutando de longa distância. O Matheus Nogueira fez apenas uma defesa naquele chute do Lucas Cândido. Ou seja, um primeiro tempo em que, apesar do volume da Ponte, o Brusque taticamente foi melhor e por isso leva para o vestiário uma vantagem interessante. Exatamente, a Ponte que teve oportunidade com o Toró, chutou de fora da área, né? Uma bola que passou rente à trave aos 29 minutos, e o Lucas Cândido também, já no final da primeira etapa, chutando de fora da área aos 42 minutos. O goleiro fez uma boa defesa também, mas a Ponte pouco criativa nessa primeira etapa. E o reflexo aqui está nos ouvintes, viu, Carlão? Antes do gol, até o Paulo Kikuchi, que sempre manda mensagem pra gente aqui, estava achando a Ponte Preta muito devagar, o meio campo estava lento, só toquinho sem objetivo. Ele mandou mensagem pra gente também, e ele até profetizou, falou: o Toró não está nada bem hoje. Inclusive o Toró que fez um pênalti no momento de pouca lucidez da Ponte Preta, quando o atacante foi marcar um zagueiro, né? O zagueiro alemão do Brusque acabou indo pro ataque. O Toró foi lá, sem cacuete de defensor, acabou cometendo a penalidade, né? Ali eu acho que se fosse um zagueiro, poderia ter neutralizado o lance, o zagueiro esperaria, né? Não daria o bote. Até porque quem estava atacando era um zagueiro, o Everton Alemão. Trata-se de um bom zagueiro, mas não tem o cacuete de um atacante. Mesmo assim, ele prevaleceu.
levou vantagem sobre o Toró e conseguiu um pênalti que foi muito bem batido pelo Biel. O Brusque foi melhor que a Ponte, né? O Brusque jogando defensivamente, mas quando saiu com efetividade, saiu com eficácia, com Paulinho Mocelin sendo esse multijogador, né? Pro técnico Felipe Gouveia, próprio Guipira aqui do lado esquerdo levando muito perigo também, né, nas jogadas de velocidade, e a Ponte sem o brilho do Elvis, né? O Elvis não conseguiu jogar, não foi participativo, quando teve a possibilidade de criar, errou passes, coisa que não condiz, né, com a qualidade do Elvis. Os atacantes também, o próprio Jean Dias pelo lado direito tentou, mas sem o brilho de outras partidas. Do lado esquerdo o Toró tentando, o próprio Dudu começou bem fazendo essa diagonal ali pelo lado esquerdo, mas depois caiu de produção, ou seja, a Ponte foi envolvida pelo Brusque, pelo sistema de marcação do Brusque. Claro, jogando em casa fica vulnerável atrás, e o Brusque se aproveitou nos contragolpes, teve o pênalti ao seu favor, e aí o Biel foi lá e bateu com muita felicidade. Ô Carlão, vê se você concorda com o nosso ouvinte, tinha mandado mensagem até um pouco antes do gol, a gente ia pôr no ar também, acabou não dando certo, mas agora no intervalo a gente põe aí a mensagem do ouvinte, por favor, Nilson. Fala, pessoal da CBN, é o Fred, uma boa noite, uma boa transmissão, hoje 2-0 pra Ponte, hein? Tô sentindo falta do Jean Dias aparecer mais pro jogo, hein? Tá devendo, hein? Já não é de hoje, hein? Jean Dias, o rendimento dele caiu bastante, hein? Você acha que o Jean Dias não tá tão bem assim, Carlão? No jogo de hoje, prejudicado pela falta de efetividade do Elvis, né? O Elvis envolvido na marcação do Brusque, mas não concordo com o cair de produção. Acho que o Jean continua sendo um jogador muito importante para a Ponte neste Campeonato Paulista. Lá em Itu foi bem, não vejo assim. No jogo de hoje eu concordo. Jean pouco participativo, quando tentou participar não foi tão feliz. Tem mais gente mandando mensagem aqui pra CBN, o Antônio do Jardim Boa Esperança, ele tá na bronca aqui com todo mundo, principalmente com o Valentim também, tá falando que é um técnico medroso que só ganha na sorte. Eu não vejo assim, mas no momento o torcedor tem a opinião dele aqui, tá na bronca com o Valentim. Muita gente mandando mensagem pra gente, um abraço também para o César Augusto sempre participando, o Mauro Lemos também aqui tá conosco aqui nosso YouTube da CBN. Este gol do Biel foi apenas o terceiro gol do Brusque na competição. O Brusque fez 3 gols, sofreu apenas 1 por enquanto, né? Tem um saldo de 2 gols positivos, e com essa vitória momentânea o Brusque está subindo para 3ª posição já. Olha só, o Brusque indo para 3ª posição. A gente pode ter um parâmetro aí, um termômetro de como é equilibrada essa Série C, né, Carlão? O Brusque com essa vitória aí, com um ataque tão pouco eficiente, apenas 3 gols na competição, indo para 3ª colocação. É verdade, é um campeonato muito equilibrado, né? Uma vitória, por exemplo, faz você subir várias posições. O exemplo é a Ponte, né? Que estava brigando lá em cima, ela vence em Itu e ela fica com a liderança. E hoje, se o Brusque vencer também, além de subir muitas posições, é um time que tem cacife, né? Para se classificar. É um clube organizado, é um clube que tem força política, força financeira também. É um adversário forte para a Ponte nessa luta dentro do G8. 8h26, um rápido break, daqui a pouco a gente volta com Carlão de Freitas, direto do Moisés Lucarelli. Vamos conversar um pouco mais sobre esse primeiro tempo de Ponte Preta 0, Brusque 1, 6ª rodada da Série C do Brasileirão. Lembrando que mais cedo o Guarani ficou apenas no empate contra o Floresta 0-0 lá em Horizonte. Você acompanhou aqui conosco na CBN também, o Guarani ainda na zona de rebaixamento. Daqui a pouco a gente volta então, tem mais detalhes do Moisés Lucarelli. 8h27, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Ir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas entende você como ninguém.
Atenção, quem não votou e não justificou nos últimos 3 turnos eleitorais nem pagou a multa deve regularizar o seu título até 19 de maio. Consulte a sua situação e resolva tudo pelo aplicativo e-título no site tse.jus.br ou no cartório eleitoral. Lembre-se, você precisa do título em dia para tirar passaporte, tomar posse em cargo público ou renovar matrícula em escola pública. Regularize agora mesmo. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta Brusque. 8h28, intervalo de jogo, 6ª rodada da Série C no Moisés do Carelli, a Ponte Preta vai perdendo para o Brusque por 1-0, gol de Biel. Já no finalzinho da primeira etapa de pênalti, Biel fazendo 1-0 para os catarinenses. Lembrando que mais cedo o Guarani ficou apenas no empate contra o Floresta lá em Horizonte. Situação preocupante do Guarani também nessa Série C. O Guarani ocupa a zona de rebaixamento. A Ponte Preta, mesmo com a derrota, por enquanto, segue na liderança da competição. Agora, 2 notícias aqui do mundo esportivo, um pouco fora das 4 linhas. O zagueiro Lúcio, capitão, jogador do pentacampeonato mundial, né, do Brasil, não capitão, jogador, o zagueiro do Lúcio, que jogou no Palmeiras, no São Paulo, na Alemanha há muito tempo também, muito tempo na seleção brasileira. Ontem teve queimaduras no corpo durante um processo, né, uma explosão causada, né, uma explosão causada, né, um acidente doméstico, né, teve uma explosão causada em uma lareira ecológica e hoje o hospital que ele está internado forneceu informações que Lúcio teve 18% do corpo queimado e segue na UTI. Ele está melhor, né, foi internado ontem em um hospital em Brasília, mas tem o quadro estável, né, o Lúcio, então zagueiro da seleção brasileira na Copa de 2002 também, jogando pelo Palmeiras, pro São Paulo, passando pela Europa também, tá na UTI ainda, mas tá no estado estável, teve 18% do corpo queimado em acidente doméstico. E uma situação lamentável também, a gente lembrando que São Paulo joga hoje contra o Grêmio, né, no Morumbi, pela Série A do Brasileiro, e o técnico do Grêmio, Mano Menezes, foi embora de São Paulo, pegou o avião para Porto Alegre, porque teve um acidente também, infelizmente, uma fatalidade, né? 2 filhos do seu genro, né? O rapaz de 42 anos que é casado com a filha do Mano Menezes, tem 2 filhos de outro casamento e infelizmente durante um acidente automobilístico essas duas pessoas morreram. Uma de 16 anos e outro de 9 anos, os 2 filhos então do genro do Mano Menezes falecendo num acidente automobilístico ontem em Porto Alegre. Mano Menezes então deixando a concentração do Grêmio, voltando para Porto Alegre para dar todo o conforto para a sua família. Situação triste no futebol, né, Carlão de Freitas? Pelo amor de Deus, nossa, que 2 notícias terríveis, né, do Lúcio. Um acidente doméstico, meu Deus do céu, 18% do corpo queimado. A gente torce aí, energia positiva aí para que o Lúcio possa se restabelecer. E o Mano Menezes, que vinha para o jogo contra o São Paulo amanhã, voltou para Porto Alegre para acompanhar o velório dos 2 jovens. São dois jovens que são enteados da filha do Mano. Sim. Exatamente. Então, terrível. É como se fosse um neto dele, né? Não é de sangue, mas Exatamente. Eu não gosto de palavra enteado, padrasto, eu odeio essa palavra. Para mim é filho, tá criando é filho, tá morando junto é filho. E no caso dele, vô, né? Porque olha, terrível. Pedir a Deus força, né? Só resta isso, né? Que Deus possa confortar aí a família do Mano Menezes, que o Mano tenha muita força também para seguir aí, porque nós não temos nem o que falar, não dá nem para imaginar a dor, né? É isso aí. Muita força então pro Mano Menezes, força pro Lúcio também, que se recupera lá em Brasília também desse acidente doméstico aí também, segue em estado estável. Mano Menezes, o Grêmio enfrentando o São Paulo logo mais às 9 horas da noite no Morumbi. Lembrando que essa partida você acompanha aqui na CBN a segunda etapa, logo após Ponte Preta e Brusque, você fica então com São Paulo e Grêmio direto do Morumbi, a segunda etapa deste duelo. Mas voltando então à partida da Ponte Preta, Carlão de Freitas, o que fazer nessa segunda etapa, né, para a Ponte Preta conseguir ao menos um empate, né? É pouco ainda, pensando em liderança do campeonato, a Ponte que chegou como líder para essa partida, o empate é pouco ainda, mas pensando em uma vitória também, quais são as soluções aí para Alberto Valentim tentar virar essa partida, o Brusque fazendo 1-0 no final dessa primeira etapa, hein, Carlão?
Fábio Chaib, missão dura, né? O Brusque veio e a Ponte caiu na armadilha, né? Montou um ferrolho defensivo em que a Ponte não consegue ultrapassar de jeito nenhum, né? Uma primeira linha hora com 3 zagueiros, com 2, com 5, e a Ponte não consegue ultrapassar. O Elvis envolvido na marcação entre os volantes também do Brusque, né? O Gé eu acho que é uma alternativa, porém ainda não vejo movimentação, não deve ter alteração no intervalo. Acho que o Alberto vai tentar apenas mexer as peças, né, para que a Ponte possa voltar e furar esse bloqueio. Mais jogadas pelas laterais, o Elvis vai ter que sair desse sistema de marcação. Acho que a Ponte jogando pelo lado direito, como tem jogado em alguns momentos, o Arthur também, voltar aquela diagonal do Dudu, como foi no início da partida, ela tem possibilidade sim de empatar o jogo. Agora tem que tomar muito cuidado, né? O contragolpe do Brusque é um contragolpe forte, é um contragolpe de velocidade, com o Paulinho Mocelin, com o Guipira que arrasta, o elemento surpresa de repente como o Everton Alemão. Então a Ponte tem que tomar muito cuidado, é atacar sim, tentar impor um ritmo com inteligência, mas não desguarnecer muito o sistema defensivo, porque senão ela pode ser surpreendida. Toma um segundo gol agora no começo, fica muito difícil para reagir. Mas a Ponte caiu na armadilha do Brusque. O Brusque que veio muito bem organizado defensivamente e com um contra-ataque forte aí, vai surpreendendo a Ponte Preta, ou surpreendeu a Ponte no primeiro tempo, e a Macaca vai ter que ter muita criatividade na etapa complementar para pelo menos pegar esse um empatezinho. Devido às circunstâncias, é claro que é um tropeço, né? Mesmo um empate, mas o importante é pontuar. Eu acho que se não for possível a vitória, que é o ideal, que seria o essencial até para a manutenção da liderança, pelo menos um pontinho para a Ponte seguir ali no bloco da frente. Mas jogo difícil, um jogo muito complicado. Já era de se esperar, né? A Ponte em Campinas, a Ponte no estádio Moisés Lucarelli neste 2025 tem enfrentado dificuldades. Foi assim no Campeonato Paulista, está sendo assim na Série C. Contra o Anápolis foi um diferencial, mas contra o Retrô ela teve problemas, né? Então hoje não é de se surpreender. Porém, a se lamentar que é um jogo em que a Ponte ela atua pela primeira vez como uma líder isolada na frente do seu torcedor e até aqui vai decepcionando, né? Então esse é o lado ruim desse tropeço até aqui da Ponte diante do Brusque. 14 minutos de intervalo no Moisés Lucarelli, daqui a pouquinho o Carlos Cabela no comando novamente para a segunda etapa de Ponte Preta e Brusque. Só passando aqui a confirmação dos resultados já encerrados da Série A. Mais cedo o Ceará fez 2-0 no Sport e acabou no São Januário, Vasco 3, Fortaleza 0, dinizismo em ação lá em São Januário. O torcedor vascaíno já fica feliz com essa vitória depois de 9 jogos. Chaib. O Vasco voltando a vencer. Pois não, Lupi? Jé vem agora na Ponte. Camisa 9 já tá andando ali em direção ao quarto árbitro. Deixa eu ver quem que não vai. Acho que é o Toró, hein? 7 tá. Toró não vem. Toró fica no vestiário. Então 17, Toró vai embora. Jé vem pro jogo. Pois não, então eu passo o comando para Carlos Cabela. Carlos Cabela vai ter oportunidade de narrar gols de Jé nessa segunda etapa. Passo o comando para você, então, Carlos Cabela, com a segunda etapa, a etapa final de Ponte Preta e Brusque, direto do majestoso o Moisés Lucarelli. Com você, Cabela. Muito bem, de volta aqui no microfone da CBN para o segundo tempo de Ponte e Brusque. Por enquanto 1-0 pro Brusque, gol no finalzinho do primeiro tempo, gol de pênalti, anotado pelo Biel. O Lupe já falou do Zé, que vem aí no lugar do Toró, e o Brusque mexe 2 vezes também, né, Lupe? Um é o Guipira, porque eu já no vestiário ele já saiu com a mão na parte de trás da coxa. Agora a placa vai subir, já vou informar 23-18. É o Guipira. É o Guipira, entra o 18, que é o Tomás. Ou Thomas, você decide aí em cima. Tomás. E deixa eu ver quem que é o outro, 30-27. 27 é o Jean Mangabeira que vai embora, entra o 27, o DG. Muito bem. DG. Por extenso ou abreviado? Não, abreviado. Brincadeiras à parte. Bola tá no centro do gramado ali, a saída com o Álvaro, que vai dar o toque inicial dessa segunda etapa aqui no Moisés Lucarelli. Estamos por conta do árbitro do jogo. Árbitro José Mendonça da Silva Júnior, paranaense. Acertando o cebolão ali para começar o segundo tempo. De 1 para a equipe do Brusque, nada para Macaca. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Brusque. Primeira
falta desse segundo tempo com 10 segundos em cima do Dudu, que bota a mão na cabeça ali, que quando ele caiu, o jogador do Brusque estava caminhando ali, acabou tocando na cabeça dele ali sem querer. Tá tudo certo, falta cobrada. Arthur fica com a bola dominada, já devolve a bola no Dudu mais uma vez, perto da canhota, levanta a cabeça, bota a bola mais atrás, trabalha com o Wanderson, saída de bola da equipe Ponte Pretana. Vai trabalhando de um lado e outro a equipe da Ponte nesse comecinho desse segundo tempo. 1-0 Brusque. Placar da primeira etapa, bola recuada lá com o Diogo Silva. Carlão de Freitas, o Gé tá em campo, Toró foi embora na equipe da Ponte. Muda a característica de ataque da Ponte, né? Perde em velocidade com a saída do Toró, mas ganha em força, ganha em posição e ganha no faro de gol, que é o Gé, e ganha a bola aérea, né? Porque o Gé é um exímio cabeceador. Daqui a pouquinho você fala também do Brusque, mexeu 2 vezes, Tomás e DG estão em campo. Saiu o Jean Mangabeira, que é marcador pra caramba, e o Pira saiu com contusão aí na equipe do Brusque, viu, Carlão? O Pira só saiu devido à lesão, né? Porque é um jogador que se encaixou no esquema do técnico Felipe Gouveia, né? No contragolpe, um jogador que tem muita força para arrastar, e o Brusque não deve mudar a postura tática, é jogar no erro da Ponte, e uma primeira linha muito forte, muito consistente, uma saída no contragolpe com muita velocidade. Lá vai o Gé, faz o domínio, gira o corpo para o cruzamento em cima do alemão, vai para fora, escanteio. No primeiro lance do Gé já tem escanteio para ponta, é lá pela direita, Lupe. Primeira participação do atacante, camisa 9 da Macaca, Gé, na disputa com o Everton Alemão, arrumou um escanteio, o atacante da Alvinegra. Elvis, camisa 10 na bola. Todo mundo lá no meio da grande área, o Elvis na batida, faz o levantamento, primeiro pau, tem desvio, a bola tá viva ali pelo meio, Gé tentou fazer o remate, a bola escapuliu dos pés do Gé, sobra de bola na saída, rapidinho ali com o DG, ele bota a velocidade, inverte a jogada, vem pelo círculo central do gramado por baixo, avaliou o Maguinho, pra dar um bicão na bola, tira ali, a bola que rondava ali, a defensiva da Ponte, joga pra fora, arremesso manual pro Brusque. Passamos de 2 minutos de bola rolando desse segundo tempo. Tem arremesso manual. Vai começar aquela ladainha, hein? E demora para fazer a cobrança. Faz a cobrança do arremesso manual. Lucas Cândido corta. Joga para fora. É outro manual que favorece a equipe do Brusque. O Brusque vai se ajeitando ali pela direita. E mais um arremesso manual. Mais uma vez o DG. Tá ali na cobrança. Toma a distância. Joga pro campo de ataque. Toca de cabeça o Álvaro. Vem pelo meio. Mocelim. Bola espirrada. Vai sobrando com o Arthur. Domina. Recua ali na meia-lua da grande área pro Wanderson. Toca a bola a equipe da Macaca no sistema defensivo. Vai trabalhando a série de bola a equipe da Ponte. 2 minutos e 40. Dudu, giro de corpo bonito, escapa da marcação, dá um tapa na bola lá pela direita com o Jean Dias. Devolve mais atrás com o Maguinho. Ajeita na perna direita, carrega, tá sem marcação. Ele vem buscando o campo de ataque, ali pertinho na linha divisória do campo. Deixa do lado direito lá com o Dudu mais uma vez. Fez a tabelinha, aliás, era o Dudu que tava por ali. Fez a tabelinha, perdeu a bola. Passou pelo Lucas Cândido, sobrou com o Álvaro, abriu lá pelo lado esquerdo, adiantou demais a bola, pega o goleiro. Diogo Silva sai para fazer defesa e o Dudu, quando ele toca a bola, que não consegue dominar, ele reclama uma barbaridade ali com os jogadores da Ponte, viu, Lupe? Reclama bastante, mas Dudu hoje numa noite pouco feliz. Vem, Alvinegra. Pelo lado esquerdo, mais uma vez a Macaca chega, Serginho, domina na ponta canhota, devolve mais atrás com o Arthur, ajeitou na perna esquerda, vem cruzamento para a área, saiu baixinho, a zaga estava lá para fazer o corte para a equipe do Brusque, ela sobra aqui pela direita, para a saída da equipe catarinense, briga pela bola, bola espirrada, vem sozinho aqui com o Lucas Cândido. 3 minutos e 40 deste segundo tempo, 1-0 Brusque está ganhando. Elvis vem buscar o jogo, o maestro Ponte Pretano para ficar com ela, atravessa a linha divisória do campo, ele chama todo mundo lá para frente, é lá o passe, lá pro Maguinho, ó, livre de marcação, toca no peito, domina no peito, coloca no gramado, adianta demais a bola, consegue chegar no lance o Gé, tenta fazer o toque, bola para fora, todo mundo reclama, o Lupe tá ali na frente, todo mundo queria um escanteio, Lupe, mas acho que quem tocou por último foi o Gé. Bola para fora, só tiro de meta, 4 minutos deste segundo tempo. 1-0, tá ganhando o Brusque para cima da Macaca nessa sexta rodada aqui no Moisés Lucarelli do Campeonato Brasileiro da Série C. 4 minutos e 20. Sem pressa nenhuma ali o goleiro, o Matheus Nogueira. Aí eu acho que aqueles 8 segundos esquecer também quando a bola vai para linha de fundo, viu, Carlão? É o que mais... esse sistema ele funciona quando é bola defendida, né? Então. Não em tiro de meta. Mas eu vou falar para você. Acho que aconteceu uma vez só, né? Que eu me lembro, que eu escutei falar uma vez só. Série C, Caxias e Floresta. Acho que foi a única vez que aconteceu, porque o resto... Tem outra, né? 8 segundos, mas quando o goleiro faz uma defesa difícil para escanteio, também enrola uns 2, 3 minutos. 8 segundos lembra a festa de peão, né?
Festa de peão, grande, aí sim, hein? Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 5 passados deste segundo tempo de bola rolando aqui no Moisés Lucarelli. É a Série C do Brasileirão. Você tá acompanhando aqui no somzão da CBN e o placar tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Ponte. Brusque. 1 pra equipe do Brusque, que vem pra cima ali pelo meio com Bião. Toca do Alex Paulino, que devolve lá no sistema defensivo com o Shampoo. Fábio Scheibe. Central da Bola. Mais cedo o Guarani ficou no empate contra o Floresta fora de casa, 0-0 pela sexta rodada da Série C em andamento. Ipiranga 0, Náutico 2. Futebol Globo CBN. O Gé faz o domínio, foi puxado, recebe falta, é falta que favorece a equipe da Macaco, vai levar perigo para a meta do Matheus Nogueira, Lupe. E o Gé pede um cartão amarelo, porque ele alega que foi puxado e poderia originar um contra-ataque para a Ponte. O árbitro só na conversa, tem falta a Ponte pelo lado direito, Elvis, vem pra bola. Alberto Valentim conversa com o auxiliar, o Bandeira conversa com o quarto árbitro, o técnico do Brusque conversa ali com o banco de reserva, tá todo mundo na resenha. E a falta para Macaca lá pela meia direita, o Elvis está na cobrança, vem bola para a área, pintou, levantamento, segunda trave, desvio de cabeça, a bola tá viva ali pelo meio, chega a marcação, dá um tapa na bola, não sobra a batida. O desvio, a bola vai para fora, o árbitro tá dando ali, é vermelho. Deu vermelho para alguém da Ponte ali no meio da grande área. Dudu. É jogador cair, todo mundo chama ali o departamento médico do Brusque e a Ponte com 6 minutos vai ficando com 1 a menos. E a gente falava desde o começo, calma, Dudu. O Elvis falou pra ele, calma, Dudu. O torcedor, calma, Dudu, mas não teve jeito não, viu, o Carlão? Tá expulso o Dudu. Cabela. Oi. Só pra dar o detalhe aqui rapidinho, eu tô vendo aqui até na ajuda do nosso grande amigo aqui, assessor, esqueci seu nome. O Arthur, cara, eu chamo ele de filho de Paulinho. O Dudu, ele vai tentar um voleio e acerta o rosto do camisa 4 em cheio. O árbitro expulsou o Dudu, na minha opinião, com razão. Carlão, é aquilo que a gente fala, Tudo bem que ele foi na disputa em função da bola, né? Mas é um lance perigoso, pega a cabeça do adversário, né? Uma jogada perigosa e uma jogada temerária, né? Que a arbitragem fala. E foi expulso, né? Foi expulso, o Lupe tá ali perto, tem até mais força, autoridade para falar. E complica demais, né? Complica demais a Ponte, já jogando contra um time muito forte defensivamente, com um jogador a menos, vai ter que se desdobrar, velho. Haja criatividade nessa Macaca aí para buscar pelo menos um empate. Ficou ruim o jogo, hein? Pois é. Vai mexer a Ponte, vem o 29 aí, viu, Lupe? O 29 é o Everton Brito e vai sair o camisa número 30. Tem 30 na Ponte? Não, né? Não. Então ele errou ali na placa. Vamos ver, agora tá 37. É o Serginho. Serginho vai embora e entra o Everton Brito, que tem a camisa número 29. Muito bem. Serginho vai deixando o campo. Ponte Preta. Podemos dizer que a Ponte Preta se complicou no jogo, né? Um jogo que estava até 40 e poucos minutos do primeiro tempo, de certa forma, sob controle, né, Carlão? Agora complicou, né? Sim, era um 0-0, mas com perspectiva, né? E aí depois ela toma o gol na reta final e no começo ela perde um jogador importante, que é o Dudu. E o Alberto tem que mexer demais na equipe, abre mão do Serginho e vem o Brusque aí. Bola roubada lá pela direita, vem Brusque pro campo de ataque, Mocelin recebe ali pela meia esquerda, passa lotado o Álvaro, devolve lá do lado canhoto, chega bem o Brusque, pintou o cruzamento, bola na área, desvio de cabeça, Giriguidu! Tomás! De cabeça, joga pro fundo do gol! Brusque! Do Brusque! Tomás de cabeça, bola levantada ali pelo meio da grande área, a 9 minutos deste segundo tempo, contra-golpe na bola perdida, do passe do Maguinho com o Jean Dias lá pela direita, bola perdida, contra-golpe mortal do Brusque, foi pra cima, faz 2-0,
Tomás, de cabeça, subiu, escolheu o canto, o Diogo Silva nem se mexeu, deu ziringue-dum pra ele, Tomás, 2 para o Brusque, nada pra Macaca, Lupe. Deu ali uma confusão no lado direito da ponte entre Maguinho e o Jean Dias, a bola sobrou ali pelo lado esquerdo ofensivo do Brusque, o cruzamento e o Tomás de cabeça, livre de marcação, acabou mandando no canto, sem chances pro goleiro Diogo Silva. É o segundo gol do Brusque no jogo, 2-0 pro time catarinense, que tem um homem a mais em campo. Toque de 10 minutos, vamos girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. A bola tá rolando aqui no Moisés do Canelli, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Ponte. Brusque. 2 pra equipe do Brusque, Chaibe. Central da Bola. Daqui a pouquinho tem São Paulo e Grêmio no Morumbis pela Série A do Brasileiro. Com a vitória do Vasco há pouco sobre Fortaleza, o São Paulo entra nessa partida na zona de rebaixamento. Em Macaca pro contra-ataque, lá pela direita, o Elvis dá um totozinho na bola, joga com o Everton Brito lá na ponta direita, vai na linha de fundo, pintou o cruzamento, já girou, brigou pela bola, vem por baixo a zaga, rasga, dá um bico na bola. O Carlão, é aquela história, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Na hora da expulsão você falou, ficou ruim. Piorou, Carlão. Piorou, tomou o segundo gol e agora o jogo até que taticamente não vai ter a Ponte, o Brusque jogando, permanecendo defensivamente, porém muito forte nos contragolpes, e a Ponte mesmo com um homem a menos vai tentar jogar. A entrada do Everton Brito no lugar do Serginho coloca um pouco mais de saúde, um pouco mais de juventude, né? O Everton Brito consegue fazer essa volta para ajudar o sistema de marcação da Ponte, e a Ponte vai pro desespero agora, tomar cuidado atrás, né? Porque com um a menos e vulnerável, pode tomar até mais gols. E a Ponte ficou lá com o Jean Dias, o Elvis e o Everton Brito. Tem uma linha de 4 lá na frente. Com um a menos e com o Elvis, né? O Elvis fisicamente é um jogador que tem dificuldades. Então a Ponte vai ter que se desdobrar aí para pelo menos equilibrar as ações diante do Brusque. Falar em empate agora já é uma utopia. Mas quem sabe, sai um golzinho aí, bota fogo no jogo, mas tá muito complicado. Escanteio que favorece a equipe da Macaca, quem chamou? Ô Cabela, só pra confirmar, você falou na narração que o Tomás cabeceou, o Diogo Silva não ficou sem escolher o canto, porque a bola desviou, viu? Acho que foi no Wanderson, a bola desviou no Wanderson e matou o Diogo Silva da jogada. Obrigado, Chaibe. 12 minutos deste segundo tempo. Escanteio é para Macaca. Quarto escanteio no jogo para a equipe da Ponte. Vem bola para a grande área. Pintou levantamento ali pelo meio. A bola tá viva. Na grande área, bola tocada. Bateu de fora. O Everton Brito tentou. Bola bateu na zaga, voltou com o Brito. Mais atrás com o Maguinho. Domina. Na perna direita já faz o passe pro Jean Dias. Lá na ponta direita, ele joga na frente, corre atrás da bola, briga por ela. Chega por baixo para fazer o corte. O Juan, Alex Juan tava lá para fazer o corte. Jogou para fora. Manual para Ponte. Tem pressa. Remisso manual cobrado com o Emerson Santos, devolve lá com o Maguinho, ajeita a bola na perna direita, Maguinho, Jean Dias, ajeitou perna canhota, levantamento, a grande área, sobe o goleiro, deu soco na bola, ela sobra com o Arthur aqui pelo meio do campo, tentou a batida, aí é desespero também, né? Aí é desespero, né, Lupe? Aí é desespero, tinha muita gente na frente e pouco espaço, vem Ponte. Na roubada, Everton Brito abre com o Jean Dias lá pela direita, vai programado, pede falta. Bandeira estava do lado, o torcedor olhou, falou e o Lupe também tá ali pertinho. Foi falta ali, Lupe? Pior que eu concordo com o Bandeira, foi nada. Trabalha mais uma vez a Ponte na saída de bola, toca ali pelo meio. Quem tentava era o Álvaro, toca a Ponte, recupera a bola, vem pra frente a Ponte. Quer o gol pra diminuir o placar, Zé. Recebeu, dominou, girou, bateu, teve desvio. Bola pra fora, escanteio que favorece a Macaca, é pelo lado esquerdo, viu, Lupe? Do jeito que o Gé gosta, a bola veio nos pés do camisa 9 da Macaca, ele fintou a marcação, só que na finalização teve um desvio, por isso a Ponte ganha escanteio, o Elvis da bola. Você que tá chegando agora, a Ponte joga com um a menos, foi expulso o Dudu, com 9 minutos, segundo tempo, escanteio cobrado, bola na área, sobe o goleiro, deu um soco na bola, tira o perigo, o Everton briga pela bola, ela sobra com o Mocelin, bota a velocidade, o Mocelin contra o Maguinho, tem Maguinho ali, tem o Brito, o Mocelin tenta o toque, a bola espirrada, sobra com o Everton Brito, carrega o árbitro, pega uma falta. Pega a falta em cima do Mocelin, é falta que favorece a equipe do Brusque, que não tem pressa absolutamente nenhuma, meu caro Lupe. E daqui a pouco vem um ex-Ponte Pretano pro jogo. João Veras, camisa 19, já conversa com o técnico português, o Felipe Gouveia. Vai ser a terceira mexida na equipe do Brusque. Daqui a pouquinho mexe de novo a equipe do Brusque, mexe o Felipe Gouveia. É falta pro Brusque, cobrada rapidinho ali pelo meio. Trabalha a bola o Brusque no ataque. Lá pelo lado esquerdo. Bota o
O Tomás botou lá pelo lado esquerdo para trabalhar com o Alex Juan, devolve mais atrás com o Biel, ajeita a bola na perna direita, busca pelo lado direito a chegada do campo de ataque, quem trabalha aqui pela direita, na chegada é o Thiago Freitas. Começa de novo com o Everton Alemão, Biel, Everton Alemão, vai tocando a bola ali pela intermediária, equipe do Brusque. 14 minutos e 40 deste segundo tempo, vem pro campo de ataque o Brusque, trabalha. Álvaro, girou, rolou, Mocelin deixou passar, trabalhou, Alex Juan lá pelo lado esquerdo, pintou cruzamento, teve desvio, bola pra fora. Escanteio é pro Brusque, é lá pelo lado esquerdo, Lupe. Antes do escanteio, a mexida na equipe de Santa Catarina. João Veras, camisa número 19, vem pro jogo. E vamos ver quem vai sair. O árbitro tá ali com uma preguiça danada para levantar a placa. Agora sim, 90 é o Álvaro que vai embora. Álvaro 90 tá fora. 19, João Veras vem pro jogo. Olha lá o Álvaro saindo naquela velocidade gigantesca de um time que está ganhando, vai deixando o campo. Vamos girar, aproveitando, hein? Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 15 minutos e meio de bola rolando o segundo tempo. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Ponte. Brusque. 2 pro Brusque, escanteio para o Brusque, lá pelo lado esquerdo, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da grande área, autoriza o árbitro, pintou o levantamento do Mocelin, bola na segunda trave, passa por todo mundo, vai sobrando aqui pelo lado direito, aqui quem trabalha com ela é o DG, ajeita na perna da canhota, devolve o cruzamento da área, chega por baixo o Emerson Santos para fazer o corte, o Elvis sobe para brigar pela bola, cai no gramado, pede falta, ela sobra com o Tomás recua para começar de novo lá para a equipe do Brusque aqui, 2-0, o Brusque tá ganhando, viu, Fábio Scheibe? Central da Bola. Pela Série D mais cedo, Cianorte 0, Inter de Limeira também 0. Pela Série C também mais cedo, Floresta 0, Guarani também 0. Com esse resultado, o Bugre permanece mais uma rodada na zona de rebaixamento. Futebol Globo CBN. 16 minutos e 20, a Ponte vem pro ataque lado esquerdo com o Arthur, ele vem carregando a bola, tocou ali com o Everton Brito, faz a finta, escapa da marcação, tem uma avenida ali pela meia, ele tenta a tabelinha, tabelou com o Ger, voltou com o Brito, abriu lá pela direita, lá do outro lado Jean Dias, se apresenta bem, dominou, cruzamento na grande área, sobe Everton Alemão, na hora H para fazer o corte, porque o Ger chegava que nem um trator ali por trás, Lupe. E o Ger faz um sinal de positivo ali pro Jean Dias, é para jogar a bola na área. Ele vai disputar todas. Escanteio para Macaca, Elvis vem pra bola. 11º escanteio no jogo, 6º para a equipe da Ponte, tá na cobrança o Elvis ali pela ponta canhota. Todo mundo lá no meio da grande área. Preparou o levantamento fechadinho, primeiro pau, desceu o Ziriguido! Wanderson! Wanderson, no primeiro pau, desvio, aquele desvio que quebra a espinha do goleiro. O goleiro fica plantado no meio do gol, a bola vai lá na bochecha da rede. O desvio de cabeça do Wanderson, botou a bola pro fundo do gol. O cruzamento do Elvis na cabeça do Wanderson. Diminui o placar a Macaca, deu o Ziriguidum pro Wanderson. 2 para o Brusque, 1 pra Macaca, Lupe. Escanteio bem cobrado pelo Elvis. No meio da confusão, o Wanderson ganhou ali do Jean Paul, camisa número 4, e deu um leve desvio de cabeça, o suficiente para mandar a bola no fundo da rede do Brusque. Diminui a Macaca aqui no Moisés Lucarelli. Wanderson marca o primeiro gol dele na temporada, o primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar do majestoso. Ponte Preta 1, Brusque 2. Trabalha o Brusque, vem pro ataque, Mocelin toca na bola de primeira, bola pega efeito, DG faz o domínio, coloca no gramado, chega a marcação do Everton Brito pra cima, ele recua com o Biel, DG pro Brito, bola adiantou demais, o Brito vai na dividida, chega por baixo o Biel, dá um bico na bola, sobra com o Tomás, ali pela intermediária, faz a abertura, Alex Juan se apresentou, Maguinho tomou a finta, carregou, preparou a batida, pra fora do gol! Se estica todo o Diogo Silva que sai pagando geral ali pra zaga Ponte Pretana, Lupe. Foi o Alex Juan que tava por ali, 6-6, lateral esquerdo. Fintou a marcação e bateu, assustou o torcedor da Ponte que ainda comemorava o gol do Wanderson. Tiro de meta pro goleiro Diogo Silva. Ô Carlão, a expulsão e o gol, o segundo gol do Brusque foi praticamente no mesmo minuto de jogo, praticamente no mesmo minuto. Foi um lance na sequência. Podemos dizer que a Ponte não sentiu nem a saída do Dudu e nem o gol do Brusque?
Porque a ponte tá sempre em cima, tá apertando. Ela tá em cima, ela vai ter que ter muita cabeça, a questão física também, né? Vamos ver como que a ponte vai dosar, atuando com um a menos e precisando do resultado, defensivamente precisa tomar cuidado. Ela vai correr riscos, obrigatoriamente ela vai correr riscos. Ela pode, de repente, conquistar um empate. Jogando em cima, no desespero, bola alçada lá pro Gé, ele consegue alguma coisa, uma bola parada do Elvis, mas ela vai se abrir, né? Então ela corre o risco de tomar o terceiro gol, mas não tem jeito. Ela tá perdendo em casa, ela precisa pelo menos de um empatezinho, então obrigatoriamente ela vai correr esse risco, ela vai ficar vulnerável atrás. Alberto Valentim manda chamar mais alguém ali, já chamou mais alguém lá, vem trabalhando a equipe do Brusque pro câmara de ataque, a bola sobra pela intermediária, vai tocando ali pelo meio com o Marcelinho, faz a abertura com o DG, lado direito, deixa curtinho com o Tomás. Ele domina, o camisa 18 do Brusque, devolve pela meia, Alex Paulino domina, gira o corpo, devolve no Tomás, vai pra cima dele ali o Elvis, a bola adiantou demais, o Brito chega brigando por baixo, faz o domínio, briga pela bola, rouba o Everton Brito ali com a ajuda do Lucas Cândido, devolve pela meia, boa bola ali pro Elvis, inverte a jogada lá pelo lado direito que chega antes do Jean Dias, quem chegou ali foi o Alex Juan, para fazer a roubada e fica com ela para a equipe do Brusque. Daqui a pouquinho vem o 20 aí, viu, o Lupe? 20 da Macaca. O 20 é o João Gabriel, camisa 20. Daqui a pouquinho, Carlão, João Gabriel, lateral, né? Lá em Itu, ele é lateral direito originalmente, né? Mas lá em Itu ele entrou lateral esquerdo no lugar do Danilo Barcelos. Não sei, o Maguinho não tá bem hoje, né? Pode ser uma alternativa. Eu, de repente, lançar o Maguinho na segunda linha. Biel carrega o Brusque pro campo de ataque, toca no Alex Paulino, recua no Alex Juan. De Alex pra Alex ali, mais atrás, quem fica com ela é o Jean Paul. Domina na perna da canhota, vem pra cima, faz a finta, escapa da marcação do Elvis. Ele devolve lá com o Alex Juan, lado esquerdo. Domina, bola na frente do Jean Dias, recua mais uma vez com o Jean Paul, toca na frente. Lá na frente quem recebe é o Biel. Domina, escapa da marcação do Jean Dias, que vai pra cima, comete falta. Aí comete falta e vai tomar cartão. Aí não pode, né, Lupe? Calma, né, Lupe? Jean Dias também numa noite pouco inspirada, né? O camisa 7 da Macaca, ele fez a falta ali pra cima do 7 da equipe do Brusque, o Biel, e agora sim vem a mudança na Ponte Preta, a entrada do camisa número 20, o João Gabriel, sai Maguinho com a 2. É a terceira, né? Isso, terceira mexida da Ponte Preta do técnico Alberto Valentim. O Maguinho não tá legal mesmo, né? O Maguinho não tá bem, Carlão já falou, não tava legal o Maguinho, mas também tem a falta da ajuda lá do Jean Dias também, que não tá ajudando na cobertura. Às vezes fica sobrecarregado, né? E ofensivamente também o Maguinho não tem colaborado muito, teve aquela chance, né, em que ele recebeu, dominou errado, e o João Gabriel lá em Itu pelo menos foi bem. Trabalha a equipe do Brusque, Tomás faz a finta bonita ali pra cima do João Gabriel, devolve lá do lado esquerdo, trabalhando, chegando com a Alex Juan, pintou o cruzamento, vem bola pra grande área, sobe de cabeça pra fazer o corte, o Lucas Cândido, sobra de bola com a rápida saída da equipe da Macaca, vem ali pelo meio o Elvis, toca na bola de primeiro, lançamento é feito lá pela ponta direita, por baixo. Mocelinho antecipa para fazer a roubada de bola e fica com ela. A bola enfiada, o Elvis era lá buscando o Gé. O Gé ia sair atrás da zaga da equipe do Brusque, não conseguiu. Sobra de bola com o Brusque na saída, vem aqui pelo lado direito, vem trabalhando a saída com o DG. Rola a bola ali pela intermediária, que chega João Veras, domina briga pela bola. Opa, era o Mocelinho na verdade, né? É o Mocelinho, olha lá. E foi pra cima ali o jogador da equipe da Ponte, o Emerson pra cima do Mocelinho, porque o Mocelinho deixou a perna ali, viu, Lupe? Deixou a perna e ficou ainda fazendo graça ali, né? Parando o jogo, impedindo uma cobrança rápida. Amarelo pro 94 da equipe do Brusque, é o primeiro amarelo do jogo. Olha só que legal, saiu um vermelho antes do amarelo, hein, Cabela? Pois é raro isso, hein? É muito raro isso. Trabalha a equipe da Macaca, vem bola pra grande área, passa lá pelo Alex Juan, tem marcação pra cima dele do João Gabriel, bola pra fora. O Alex Juan faz o corte ali, tira a bola da área pra se livrar do lance ali. Essa que foi a verdade ali. Sobra com o João Gabriel que recua mais atrás pra começar com o Wanderson, zagueirão artilheiro da Ponte nessa noite, fez o gol da Macaca de cabeça, 17 minutos, 2-1. O Brusque tá ganhando, trabalha, sai de bola que vem pro campo de ataque, mais uma vez com o Arthur aqui pela esquerda, fez o break, escapou da marcação, olhou de um lado, olhou do outro, encontrou aqui o Everton Brito e a falta nele. Falta em cima do Everton Brito, o árbitro chama atenção, vai mexer 2 vezes a equipe do Brusque. Daqui a pouquinho o Lupe fala, porque tem falta pra Macaca. Ali pela esquerda, vai mexer 2 vezes, viu? O 16 e o 10. O 16 e o 10. Então vamos lá. 16, quem que é o 16? O Roberto. O 94-10. 94 Mocelinho vai embora, entra o 10 Robinho. Aquele mesmo, hein? Robinho ex-Palmeiras. Jogou no São Paulo também ou não? Cruzeiro, isso mesmo. E 29-16. 29 é o Thiago Freitas, o 16
é o Roberto. Robinho no Palmeiras fez um gol por cobertura no São Paulo de Rogério Ceni. Pois é, Roberto e Robinho, entraram os dois aqui. Saiu o Thiago Freitas, né? 29, é isso? 29 e 94. E o 94 o Mocelinho, foi embora também. Pronto, tá feito aí a substituição. Acabou, né? Acabou. Não tem mais como mexer o técnico Felipe Gouveia. 24 minutos. É cedo pra caramba, Arriscado, hein, arriscado. Ainda mais no jogo. E tá com uma superioridade numérica, né? É, mas o não jogo tá com a sorte. pegado, né? Jogo pegado. De repente uma lesãozinha aí. Pois é. Tem que tomar cuidado. Elvis na cobrança, o árbitro manda esperar, conversa com todo mundo lá, agora autoriza. Elvis na bola, faz o levantamento lá na segunda trave, sobe todo mundo, sobe a zaga. Ela sobrou pela meia, Jean Dias fintou, girou, brecou, olhou, buscou, levantou de novo na grande área, o toque feito, pega o goleiro! Era o Emerson Santos que chegava ali, é isso, Lupe? É, mas o Jean Dias, ele foi fominha. Ó o Lucas Cândido reclamando com ele até agora, ó. Era pra ele ter batido o Lucas Cândido, só que o Jean Dias roubou a bola do Lucas Cândido. E quando foi chutar, a esquerda pegou antes da direita. Quase ele faz um lance circense aqui no Moisés Lucarelli. Agora o Matheus Nogueira tá caído, o jogo tá parado. Olha lá, ó, ele caiu com 25 minutos, hein? Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos em 25 minutos deste segundo tempo. O placar da CBN aqui no Moisés Lucarelli está assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca Wanderson. Brusque. 2 para o Brusque, Biel e Tomás, viu, Fábio Scheibe? Central da Bola. Já tem bola rolando no Morumbi para São Paulo e Grêmio pela Série A do Brasileirão. 2 minutos de partida nesse primeiro tempo. Um abraço para muita gente que está participando aqui conosco. O Oséias Rocha tá no Jardim, Ademar de Barros. O Caio Maciel tá conosco aqui também. O César Augusto e o João Silva, todo mundo participando aqui ligados na CBN. Futebol Globo CBN. Ô Carlão, tá mais na cara do que barba que o Matheus Nogueira tá esfriando o jogo. Assim como ele fez, né, no primeiro tempo. Logo depois do gol, né? Isso é uma tônica do futebol brasileiro, infelizmente, é Série A, Série B, Série C, né? Quando a equipe está vencendo, o goleiro faz uma defesa difícil, ou de repente o time está sendo pressionado, ele usa este artifício, né? O árbitro não é médico, né? Então tem que deixar o atendimento. Pois é. 1 minuto e meio, o goleiro tá em pé, 1 minuto e meio. Vamos anotando aí, vou somar, vai, 1 minuto e meio. Arremesso manual para Macaca, até o arremesso feito, vem bola lá para a grande área, sobe lá dentro o Biel para fazer o quarto e Lucas Cândido de cabeça faz a abertura pelo lado esquerdo, Arthur domina a bola, gira o corpo para cima do marcador que é o DG, ele preparou o cruzamento, vem bola para a área, bola para fora, corte feito, arremesso é manual para a equipe da Macaca, é lado esquerdo, tá ali o próprio Arthur tomando distância para fazer o arremesso, vai jogar lá na área, quase um escanteio, hein? Lá no bico da pequena área, o Gé. É o Gé que tá na bola, sobe a zagueiro, fez o quarto, ela voltou com o Elvis, abriu pela meia direita, preparou a batida de fora da área, tocou no braço, o árbitro tá falando que foi na coxa, bola volta ali pela meia, trabalha com o João Gabriel, mas o quarto joga pra fora. A batida foi do João Gabriel, ele voltou lá pra fazer o quarto, Lupe. E a bola pegou no braço, né, do jogador da equipe do Brusque. O árbitro mostra que foi na coxa, mas foi muito clara que foi na mão. Não tem VAR, né? Agora não dá nem pra reclamar com a presidente CBF mais, porque nem tem presidente mais, né? Nem isso. Verdade, não dá nem pra reclamar mais, né? Não tem nem quem procurar. Pois é. Deixa eu mandar um abraço aqui pro... o presidente? O Fábio... Não. Bom. Não, pelo amor de Deus. Se eu mandar um abraço agora, é capaz de até eu cair. Mandar um abraço pro Caio Maciel, que me chamou de pé frio, e também um abraço pro Pelé, que cuida aqui do gramado, sintonizado na CBN Campinas. Trabalha a equipe do Brusque no campo de ataque ali, pela meia direita, o Tomás, rota a bola com o Paulino recua com o Biel, ajeita na perna direita, fechadinha a ponte, vai tentando encontrar o espaço ali, a equipe do Brusque ganha o jogo por 2-1, chega o Elvis, faz a roubada de bola, ela sobra com o Everton Brito, escapa da marcação, foi puxada, é falta. Foi puxado, é falta pra cartão inclusive, viu, Lupe? E vai mostrar o cartão ali pro jogador da equipe do Brusque, deixa ele virar de costa, é o 15, é o Alex Paulino, recebe cartão amarelo, volante da equipe catarinense. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. 28 minutos e 40, trabalha a bola a equipe da Macaca, bola recuada lá com o Diogo Silva, para sair jogando para a equipe da Ponte. Carlão de Freitas, a Ponte tá bem armada em campo mesmo com um a menos, hein? Ela não perdeu. Parece que tá com um a menos. Ela não perdeu a organização, ela vai, olha aí. Olha a Macaca, sobra de bola com o Gé lá pelo lado esquerdo, pelo lado direito, a bola foi para fora e deixou sair porque tem escanteio. Teve desvio, escanteio para a Macaca lá pela direita, Lupe.
Vai se ajeitando lá para fazer a cobrança, o escanteio. É o 12º escanteio no jogo, 7º para Ponte. Tá lá o Elvis para cobrança da esquinada. Vem bola para grande área. Tá autorizado. A cobrança não tá não, mandou esperar o árbitro. Agora sim, escanteio para Ponte. Elvis na batida, levantamento na grande área, desvio de cabeça. Pega o goleiro. Cai o Matheus Nogueira para fazer a defesa e botar ordem na casa catarinense, viu, Lupe? Sem problema nenhum ali pro goleiro, o Matheus Nogueira. 29 minutos e 40. Trabalha mais uma vez o Brusque na saída aqui pela direita com o Robinho. Vem na bola no campo de ataque. Emerson Santos tava lá para fazer o corte. Finta bonita, escapou bem no lance. Mas quando tenta o segundo passe, o Biel faz o corte. Bota na frente, lançamento é feito à frente ali pro João Veras. Carregou na frente do goleiro. Diogo Silva, defesaça! Sai carregando aqui pelo lado esquerdo, não deixa a bola sair não. Ele já faz o toque com o Everton Brito. Fez a tabelinha, bola enfiada, lado esquerdo pro Elvis. Ajeitou, preparou, tocou do lado. Lucas Cândido, agora sim. Everton Brito, foi puxado. Bola volta com o Elvis aqui do lado esquerdo, ele de perto na direita, bota na frente para a chegada do Gé. Opa! Espanou o taco ali do DG, a bola vai para fora. Arremesso é manual para a equipe da Macaca mais uma vez. Jean Dias devolve a bola do Elvis, inverte a jogada lá na direita com João Gabriel. Sobe o zagueiro. Fez o corte, jogou para fora, escanteio. Aperta a Ponte, vem pra cima, quer o gol de empate, a Ponte, gol jogando um a menos desde os 9 minutos do segundo tempo. Já chegamos a 30 minutos deste segundo tempo. Vai o Elvis, vai lá, vai se ajeitando lá o Elvis, é mais um escanteio, o 8º pra Ponte no jogo. Elvis na batida do esquinado, vem bola pra área, preparou o levantamento, primeiro pau, sobe a zaga do Brusque, a bola vai sobrando lá pelo lado esquerdo, sobra ali na saída de bola pro Roberto, ele tenta imprimir velocidade, Alex Juan, na verdade, que vem com ela, ele vem carregando pro campo de ataque, vem puxando ali pelo lado esquerdo, passou lotado o João Veras, ele vem pela meia, ele faz a fita, escapa da marcação mais uma vez, rolou, DG se apresentou, meia direita, o passe aqui pelo lado direito com o Robinho, ajeita bico da grande área, busca alguém, fez o passe de volta ali com o Alex Juan, o passe mal feito, chega a marcação do Emerson Santos, briga por ela, sobrou com o Arthur, saiu jogando errado, voltou com o Brusque, mais uma vez o Robinho, faz a finta, Tomás, voltou a bola mais uma vez com o Robinho pela direita, Biel, preparou o cruzamento, brecou, olhou, buscou espaço, a Ponte se fecha toda novamente, o toque foi feito, recebe Robinho, ali na linha de fundo, voltou com o Biel, fez a tabelinha, Robinho recebe de volta, tenta o toque, vai pra finta, tenta cruzamento, houve o desvio, voltou no Biel, o toque é feito, vem bola pra área, chega por baixo, zaga da Ponte, Lucas Cândido pra sair jogando, já toca a bola ali no Jean Dias, jogou errado ali, o Jean Dias saiu pro lado errado, trabalha mais uma vez o Brusque, vem bola pela meia, preparou, botou, mas a batida Ziriguidum! E um golaço! Gol! Brusque! Tomás! De novo ele! Dessa vez um golaço! Batida de fora da área, chapada na bola no canto esquerdo do Diogo Silva. Ela toca na bochecha da rede e vai para o fundo do gol, estufando a rede a 32 minutos deste segundo tempo. Amplia o Brusque, faz 3-1 pra cima da Macaca, deu Ziriguidum pro Tomás de novo, Lupe. E essa vai ter que colocar na conta do Jean Dias, né? Saiu jogando errado, tocou de um lado, era pra tentar dar o drible da vaca, perdeu a bola e aí originou a jogada do gol do Brusque. O Tomás, camisa número 18, aliás, acertou um chute belíssimo no canto, sem chances pro camisa número 12, o goleiro da Macaca, Diogo Silva. O Brusque marca o terceiro em pleno Moisés Lucarelli. Tá no placar do majestoso Brusque 3, Ponte 1. Tava no script, né, Carlão? Porque a Ponte se abriu, foi pra cima, mesmo estando fechadinha, saída de bola errada, de novo do lado direito, de novo o Jean Dias participando dessa jogada errada, toma o terceiro gol. E já tá na inferioridade numérica, aí sai jogando errado, a defesa está exposta, né? Tanto é que o Brusque ficou com todo o rebote, ficou circulando a bola, né? Em virtude dessa superioridade. Aí quando o Jean teve a possibilidade de espantar o perigo, de ou quebrar a bola, ou sair tocando, não fez o simples, deu no que deu, a Ponte perdeu a bola e o Brusque, um golaço realmente do Tomás, aumentou o placar. Vem Ponte pro ataque, Jean Dias vai cruzamento pra grande área, Alemão tava lá pra fazer o corte, ela volta no Lucas Cândido de cabeça, faz abertura aqui pela esquerda, o Elvis tenta fazer o domínio, fica pedindo uma falta, reclama, o Brusque vem pro campo de ataque, vem trabalhando aqui pela direita, bota pro campo de ataque o DG, ele vem carregando a marcação do Arthur pra cima dele, 33 minutos e 50, mais atrás com o Robinho, fez o passe ali pela meia, com Alex Paulino, já dominou, rolou do lado, Biel faz o toque, lá pela esquerda, lá do outro lado com o Alex Juan. Vai trabalhando, a bola vai tocando a equipe do Brusque, que tem um jogador a mais desde os 9 minutos do segundo tempo.
O Dudu foi expulso. Tentou ali um voleio dentro da área, acabou acertando o rosto do zagueiro da equipe do Brusque, acabou sendo expulso. 34 minutos. 3-1, o Brusque ganha, vem pra cima. Bola enfiada ali no meio da grande área pro João Veras, dominou, marcação pra cima, vem por baixo pra fazer a roubada de bola. O Wanderson na perna da canhota já tenta o lançamento. Público. Pegou errado, né? Fala, Lupe. Público total 5.691. 5.691 torcedores, renda R$82.630. Mas parte desses torcedores já começam a deixar o Moisés Lucarelli. Agora é você, Chaibe, tem gol aí. Tem gol na Série C do Brasileirão, terceiro gol do Náutico, Bruno Mezenga, lembra dele? Marca Náutico 3 e Ipiranga 0 lá no Rio Grande do Sul, viu? E é o próximo adversário da Macaca na Série C, né? O Náutico. Hélio dos Anjos, hein? Encontro. Pois é, e lá, né? Lá. Olha o Elvis, faz o domínio, toca na bola, bola enfiada pro Jean Dias. Era pro passe lá pro Jé, que não acredita, hein? O Jé vai à loucura. Jean Dias errou o passe. O Jé ia sair na cara do goleiro, Lupe. Se não funcionar ou eu estiver fazendo alguma outra coisa, Fábio Scheibe, Cabela e Carlão, meu voto de. Como é que chama? É o craque, quem que é o outro? Que é ruim, né? O pior. O pior em campo, Jean Dias, tá? Beleza, tá anotado aqui já, viu? Anotado aqui. Porque, Carlão, o segundo gol foi uma bobeira do Maguinho e dele, dos dois. Lá do lado direito de ataque da Ponte, perderam a bola no contra-golpe, tomou o segundo. O terceiro gol, Jean Dias quer sair jogando, perde a bola, toma o terceiro gol. E fora as ações ofensivas, né? Agora, pô, o Gé na cara do gol, né? Ali tem que acertar o passe pro Gé soltar o canudo, né? E realmente o Jean hoje infeliz. Hoje, vivendo uma noite ruim, a Ponte, eu não vou dizer que ensaiava o empate, mas ia na base do entusiasmo. De repente poderia empatar o jogo mesmo com um a menos e jogava em cima do Brusque. Né? E ali, ao invés de espantar o perigo, né? Foi querer sair jogando de uma maneira individual, perdeu a bola. Trabalha mais uma vez o DG, carregando a equipe do Brusque no campo de ataque, abertura. Lá do lado esquerdo, João Veras na cara do gol, batida, Giriguido! Vem como quer, toca como deseja, encontra espaço, totalmente livre, João Veras, para achar o fundo do gol. Deu Siriguidum para ele. Agora 4, virou goleada, hein? 4 para o Brusque, 1 para Macaca, Lupe. E a lei do ex entra em ação no Moisés Lucarelli em uma noite triste para o torcedor da Macaca. A jogada, né? O contra-ataque, na verdade, com muito espaço. O Brusque tem um homem a mais em campo. Toque pro João Veras e ali ele é matador. Dentro da área, tocou na saída do goleiro Diogo Silva e mandou pro fundo da rede. É o 4º gol do Brusque no jogo. O time de Santa Catarina tá na frente, 4-1. Quando mexe o técnico Alberto Valentim, sai Elvis com a 10, entra o 14. Que é o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos vem com a 14 e sai também o camisa número, deixa eu confirmar aqui, porque vai entrar o Diego Tavares. Diego Tavares é o 55, entra no lugar do 25, Lucas Cândido. Lucas Cândido vai embora, entra 55, Diego Tavares. Muito bem, tá anotado aqui a troca, Barcelos em campo, Elvis foi embora. Quem também foi embora além do Elvis? Qual o outro, o Lupe? Lucas Cândido. Lucas Cândido, muito bem. Carlão de Freitas, 4-1, virou goleada e as trocas aí do Alberto Valentim. Já era esperar. A Ponte corria esse risco, né? De tomar até um placar elástico, nós falávamos, né? É um risco que ela sabia que iria correr. E ficou vulnerável, né? Tanto é que o Brusque só joga no contragolpe e vai aí enfileirando gols. As alterações, o Elvis foi mal, né? Já trocando aí mais talvez até para poupar o jogador para a semana aí que tem um jogo contra o Náutico. Só uma correção, é o Léo Oliveira que entrou, okay. Tá no lugar do Lucas Cândido, não foi o Diego Tavares não, erro meu aqui. Ok, Léo Oliveira da equipe da Ponte então, muito bem. Ô Cabela. Pois não, Chaibe. Só um destaque, né? O Brusque, que até essa sexta rodada tinha feito apenas 2 gols na competição, hoje já passando do dobro, né? 4 gols apenas um jogo, né? Pois é. Mas aí é méritos do Brusque, obviamente, que soube aproveitar. Um jogador
a mais no segundo tempo, né? E aproveitou no primeiro tempo a oportunidade se desenhando, né? E cabe mais até, né? Porque a Ponte, mesmo agora, acho que ela vai tomar até um pouco mais de cuidado para não tomar um placar mais elástico, mas ela corre o risco, ela tá no campo ofensivo, o Brusque com a mais vai se defendendo bem e o contragolpe à disposição. Corre risco de tomar até mais. O jogo se encaminhou para isso. 39 minutos passados deste segundo tempo, 4-1, o Brusque tá goleando a Ponte aqui no Moisés Lucarelli. Emerson Santos já bota no campo de ataque lá pro Jean Dias. Ele faz de domínio, carrega a bola ali na diagonal, vem pro campo de ataque, faz o lançamento, quase que ele dá de graça ali pro Robinho. Ela sobra com o Arthur, já fez o passe com o Everton Brito, lado esquerdo, devolve no Arthur, ajeita a bola, perto direita, bota a bola pelo círculo central do gramado, ali com o Emerson Santos. Torcedores já vão deixando o estádio aqui, Moisés Lucarelli, a Ponte vai perdendo por 4-1. Trabalho, o Arthur, perda a canhota, levantamento na área, sobe alemão. Fechou mal a bola, ela sobra ali com o Tomás, volta lá no sistema defensivo com o DG, o goleiro sai da grande do pequena área para fazer a defesa o Matheus Nogueira. Vamos chegando a 40 minutos deste segundo tempo. 4-1, Biel, Tomás duas vezes e Veras e João Veras marcaram os gols aqui da equipe do Brusque. O Wanderson de cabeça descontou para a Ponte. Até seria o gol ali pra gente achar que a Ponte poderia empatar o jogo. Até em off aqui eu comentei com o Carlão que poderia ter acontecido isso, mas depois o Brusque fez mais 2 gols. Trabalha a saída de bola, Léo Oliveira toca na bola sobra ali pela intermediária com o Jean Dias. Preparou o chute de longe, prefere o passe é com o Gé, lá na ponta direita. Gé na bola, passou do lotado ali, preparou a batida, pegou o goleiro do susto. No susto, o Matheus Nogueira para fazer a defesa, hein, Lupe? Deu pinta de que ia fazer o cruzamento, mas bateu direto. E vem o Brusque. Vem com o João Veras de novo aqui na frente da grande área. Encosta a marcação do Wanderson pra cima dele. Ele sassaricou de um lado e outro, invadiu uma área, preparou a batida, bola para fora. Tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, o Diogo Silva, ele paga geral para todo mundo ali, viu, Lupe? Se o sistema defensivo da Ponte foi nota 10 contra o Ituano, hoje, claro que a expulsão prejudica, mas o Diogo Silva tá falando uma barbaridade e dando bronca a todo momento no sistema defensivo. Dessa vez, o João Veras foi quem dominou a bola, abriu o espaço e bateu, mas pela linha de fundo o tiro de meta já cobrado. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Olha a Macaca com o Gé no campo de ataque, na frente da área, preparou, bateu, pega o goleiro. 41 minutos e bola rolando, segundo tempo de jogo, Série C, sexta rodada do Campeonato Brasileiro aqui do Moisés Lucarelli. O placar tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Brusque. 4 pra equipe do Brusque, Chaibe. Central da Bola. Mais cedo, o Guarani ficou no empate com o Floresta 0-0 pela Série C. No Morumbi, 18 minutos da primeira etapa, Série A, São Paulo 0, Grêmio 0. E nosso ouvinte Vaz, no senso de humor aqui, faz uma brincadeira. Acho que o trem passou do lado errado dessa vez, viu, Cabelão? Agora acho que agora acho que a gente matou, né? Pois é. Pois é. Acho que o trem. Agora a gente sabe, né? Globo CBN. Vem o Brusque, bola na área, sai o goleiro. Pelo menos agora tirou a dúvida, né, Carlão? Se o problema fosse o trem, era fácil de resolver, viu? Era muito mais fácil. Pois é. Agora a gente tirou a dúvida, né? Até o Kikucha olhou pra nós aqui e falou assim: é verdade. Pois é, olha lá, que beleza. Everton Brito domina a bola aqui pelo lado esquerdo, já toca ali pela intermediária com o Léo Oliveira. Na perna direita, tenta o lançamento, chega a marcação pra cima dele do Tomás, comete a falta e vai tomar cartão ali, o 18 da equipe do Brusque, viu, Lupe? 2 gols e 1 amarelo. Tomás, camisa 18, que entrou no intervalo do jogo, o amarelo foi pra ele. 42,5. Danilo Barcelos sai jogando ali pelo círculo central do gramado, faz a abertura com o João Gabriel na pela direita. Ele carrega a bola para o campo de ataque, o Biel encosta para cima dele, devolve do Danilo Barcelos. Olha do Danilo, recua mais um pouquinho, começa de novo com o Wanderson. Ponte vai tocando a bola, vai gastando tempo, porque está apanhando por 4-1. O Brusque goleia a Ponte 4-1. Bola recuada ali com o Diogo Silva, na meia-lua da grande área. Léo Oliveira vai buscar o jogo ali, os 55 da Macaca. Sai trabalhando mais uma vez Léo Oliveira, lançamento é lá na ponta direita, é lá pro João Gabriel, chegou de surpresa atrás de todo mundo, brecou, girou, buscou o espaço, tentou o cruzamento, a bola volta com o Jean Dias, renta a lateral do campo, mais atrás com o Danilo Barcelos, tá lá no meio da grande área, olha, lindo passe, vai pintar o segundo gol, pra fora do gol! Passe ali de calcanhar na entrada da área, João Gabriel saiu na cara do Matheus Nogueira, ele bateu pra fora do gol, Lupe! Uma bela jogada da Ponte Preta agora, de pé em pé, Danilo Barcelos, um toque de calcanhar ali do Léo Oliveira, se não me engano, pro João Gabriel, que entrou livre de marcação e acabou chutando. O Gé xingou o João Gabriel,
por uns 350 palavrões. E o João Gabriel respondeu: o clima não tá nada bom na Ponte Preta. Também apanhando de 4-1, né, Carlão? Mas o Gé aí quer fazer o quê? O moleque saiu na cara do gol. Ele não ia tocar jamais, mesmo sendo o Gé ali. Ele tinha que arriscar. Agora, faltou o cacuete do Gé pra fazer o gol, né? O menino não acostumado, de repente ele viu o gol. Eu não acredito que eu vou fazer meu primeiro gol como profissional. E aí acabou errando. Mas faz parte. 4-1, todo mundo de cabeça quente. O Alberto vai ter que controlar os ânimos, né? E tentar aí recolocar a Ponte na rota vitoriosa, né? Pra sequência da Série C. 44,5, segundo tempo, 4-1 Brusque na frente, sobra de bola ali com o Wanderson, que faz o quarto, ela sobra com o Léo Oliveira, faz a finta, escapa da marcação, círculo central do campo, ele ajeita na perna direita, vai carregando pro campo de ataque, vai buscando espaço, deu um tapa na bola pro Arthur, aqui do lado esquerdo, tem o Everton Brito, ele devolve no Léo Oliveira, já levanta a cabeça, deu um tapa na bola pro Wanderson, zagueirão que vem pro campo de ataque, vai tocando a bola, reta final de partida, aqui no Moisés Lucarelli, tem gol, Fábio Scheibe, onde? Tem gol na Série C, mais um gol do Náutico. Náutico 4, Ipiranga 0, fora de casa, viu, Cabelano? O árbitro vem, pede a bola. O árbitro pede a bola ali, aponta o centro de campo com 45, sem acréscimos. Dá bem, né? Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo. Ponte Preta 1. Brusque 4 para a equipe do Brusque. Futebol do CBN. Nove horas 23 minutos, fim de jogo no Moisés Lucarelli, uma derrota inesperada, ninguém imaginava isso. A Ponte Preta perdeu de 4-1 para o Brusque fazendo 4-1 para cima da Ponte Preta. A Ponte Preta segue líder da competição, por enquanto até amanhã, mas a Ponte tomando de 4 nesse jogo no Moisés Lucarelli. Como tá o ânimo aí da galera, Antônio Lupi? Bom, né? Nada bom, porque 4-1, né? Na verdade, o placar bem elástico pro time catarinense, você lembrou bem, né? Tinha marcado apenas 2 gols antes da partida e agora volta para Santa Catarina com um total de 6 gols marcados na competição até agora em 6 jogos disputados. Foi a primeira derrota da Ponte Preta na Série C do Campeonato Brasileiro. A Macaca, como destacado anteriormente, joga contra o Náutico na próxima rodada, se não me engano, sábado, 5 da tarde, lá nos Aflitos. É o próximo compromisso da Macaca, o reencontro com o técnico Hélio dos Anjos. Agora uma cena interessante, nenhum jogador da Ponte desceu ainda pro vestiário, todos estão no gramado. O Alberto Valentim fez questão de reunir todos os jogadores ali próximo ao círculo central do campo, inclusive chamou ali o Diogo Silva, goleiro, que estava até saindo de forma um pouquinho mais devagar, para conversar com a rapaziada, dentro do campo ainda, para todo mundo ver a bronca ou até mesmo o que o técnico da Ponte vai passar para os jogadores. Mas esta é uma cena curiosa, porque goleada, todo mundo costuma sair rapidinho, né? Nem quer falar aqui com a imprensa. E dessa vez o Valentim reuniu todos os jogadores do banco e que jogaram ali no centro do gramado ou próximo do centro do gramado para conversar com a rapaziada da Ponte Preta depois dessa goleada sofrida em casa por 4-1 pro Brusque, viu, Scheibe? Esperamos que não abale a campanha da Ponte Preta, né, Carlão? A Ponte que vinha de uma vitória boa fora de casa contra o Ituano, perdendo de 4-1, a gente sabe que pode interferir no andamento da competição, mas que espero que não aconteça isso, né? É um risco, né, o Scheibe? Agora vamos ver como que o Alberto vai trabalhar, né? Essa rapaziada tem uma semana para um jogo difícil contra o Náutico, que é um postulante ao acesso. É claro que quem vê o jogo fala, 4-1, que atropelo. Não, o jogo se encaminhou para isso e poderia realmente ter sido mais em virtude de um jogador... Opa, toca aí, Lupe. Elvis vai falar, vamos ouvir o camisa 10 da Ponte. Não jogamos bem, não adianta dar desculpa, torcedor. Infelizmente hoje não jogamos bem e perdemos. Agora é trabalhar e ver que a Série C não é fácil. Mas hoje não jogamos nada, não adianta dar desculpa, falar nada, mentir aqui. Felizmente não jogamos bem hoje e fomos penalizados com a derrota, no meu ver, que foi elástica, sem necessidade, mas hoje deu tudo errado. O Elvis, a goleada afeta o emocional do grupo pro jogo fora de casa contra o Náutico? Não, afeta em nada. Do mesmo jeito que a gente ganhou, era líder, também uma derrota não vai afetar em nada. O Elvis, rapidinho, só mais uma questão. A expulsão do Dudu, o quanto atrapalhou o esquema de jogo da Ponte? Não, mas não adianta agora falar depois que aconteceu de expulsão, né? Isso aí faz parte do jogo, a gente já teve jogador expulso também e ganhou o jogo, então
questão que a gente tem que arrumar aqui dentro. Agora hoje foi um dia que deu tudo errado, uma noite, né? Obrigado, tá aí o camisa 10, o Elvis, meio campista da Ponte, foi o único que parou para falar aqui, viu, Carlão, para você concluir o raciocínio. Ainda bem que parou, eu acho importante o Elvis falar, tentar até acalmar a torcida, que com certeza está muito decepcionada, esperava um outro resultado. O que assusta é a elasticidade, né? A derrota nem tanto, a derrota faz parte. Né, foi apenas a segunda derrota da Ponte na temporada aqui no Moisés, a primeira dentro da Série C. Agora 4-1 realmente deixa o torcedor assustado, deixa o torcedor cabisbaixo, e é aí que vai entrar o Alberto Valentim. Tanto é que ele já começou a trabalhar aqui no gramado, né, para tentar elevar o moral dessa rapaziada, para tentar jogar um pouco de água na fervura aí no vestiário, para que a Ponte possa se recuperar, fazer uma boa preparação para o jogo contra o Náutico e não perder o fio da meada. Né, que tenha sido apenas um acidente de percurso para que não atrapalhe aí a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Passou Edson Souza aqui, fez uma cara para mim, eu acho que ele também não está muito feliz, viu, Cabela? Eu acho que ele não está muito feliz. Mas vamos ver como que vai ser. Agora resta saber como que o Alberto vai trabalhar para tentar recuperar essa rapaziada aí, para que a Ponte não perca aí o fio da meada dentro da Série C. A gente fica até no aguardo da entrevista coletiva do Alberto Valentim. O Lupe, tem mais alguém no gramado? Ninguém está se dirigindo já ao vestiário da Ponte Preta? O Lupe deve estar se dirigindo já ao vestiário da Ponte Preta. A Ponte que perdeu por 4-1 para o Brusque, né? O Brusque chegando à terceira colocação do campeonato. A Ponte segue como líder por enquanto, até amanhã pelo menos, a Ponte Preta na liderança da competição. Ô Carlão, antes da gente fazer a votação do pior e do melhor em campo também, um detalhe que a gente sempre bate na tecla aqui, né? Como muda o jogo, principalmente hoje em dia, né? Um duelo tão físico, né? Tão apertado também, como muda, né? Quando tem uma expulsão em campo, e foi o que aconteceu com a Ponte Preta. Foi assim também na semana passada, a gente estava no jogo também, no jogo do Guarani, né? Aconteceu o mesmo também. A gente sabe como muda, né? Como fica complicado para a equipe que fica com a menos poder disputar uma partida, né? Principalmente em duelos equilibrados, né, Chaib? E o resultado teve muito a ver com a expulsão, a elasticidade, né? Porque com 11-11 as ideias do Brusque se encaixaram melhor e o Brusque estava vencendo com 11-11, mas eu acho que o placar elástico, quando você olha 4-1, é assustador. Né, mas muito em virtude da expulsão. Talvez a Ponte até perderia o jogo, como estava perdendo com 11-11. Mas não perderia por 4, isso eu tenho certeza. Mas no futebol de hoje acontece muito, né? É claro, quando você tem uma equipe qualificada, você tem reservas à altura dos titulares, de repente você pode controlar algumas ações, né? Isso já aconteceu, vide a final da Copa Libertadores com o Botafogo. Mas em duelos equilibrados e de um nível mais abaixo, né? Como é a Série C do Campeonato Brasileiro, um jogador a menos é quase que crucial, né? Para determinar os rumos da partida, e foi o que aconteceu. O Brusque se defendeu muito bem, foi fatalista nos contragolpes, a Ponte numa noite pouco inspirada, perdida no sistema de marcação do Brusque, né? E por isso foi derrotada por um placar que não condiz com a campanha, né? E é aí que vai entrar o lado psicólogo do Alberto Valentim para tentar animar essa rapaziada para um duelo super difícil na próxima semana, que é contra o Náutico. Um sábado não tão bom para os times de Campinas, né? O Guarani mais cedo acabou apenas empatando com o Floresta, o modesto Floresta, que jogou pouco também. O Guarani também teve um jogador expulso, o Alan Santos foi expulso já na segunda etapa também. O Guarani segue na zona de rebaixamento, preocupa mais, e a Ponte Preta agora perdendo por 4-1 para o Brusque. Série C, que além desses dois jogos, né, tanto de Ponte Preta e Guarani, hoje também teve Tombense 0, CSA também 0 e Ipiranga 0, Náutico 4. Olha só a reação do Náutico, do professor Hélio dos Anjos, que estava lá na zona de rebaixamento, agora já é o 9º colocado, apenas 1 ponto do G8 da competição. Amanhã às 4:30 da tarde tem São Bernardo e Caxias. Esse jogo interessa muito a Ponte Preta, já que o Caxias é o vice-líder com uma vitória fora de casa, pode voltar à liderança da competição. O jogo é às 4:30 da tarde no 1º de maio. Mesmo horário de Maringá e Botafogo no Willy
Davis, né? Willie Davis, lá no Paraná, Maringá e Botafogo. Às 7h da noite, em Pernambuco, tem Retrô e Itabaiana, mesmo horário de Figueirense e Ituano no Orlando Scarpelli. A sexta rodada se encerra na segunda-feira com Confiança e Londrina no Batistão, em Sergipe, e a ABC e Anápolis também às 7h30 na segunda-feira, lá na Arena das Dunas, em Natal. Neste momento, os 8 primeiros classificados são Ponte Preta, segue como líder 13 pontos, o Caxias é o segundo, tem 12, o Brusque, com essa vitória, foi para a terceira colocação com 11 pontos ganhos, o quarto é o Ituano com 10, Maringá é o quinto também com 10, o sexto é o Londrina com 9, o CSA é o sétimo com 9 pontos ganhos, e o Tombense fecha o G8 da competição também com 9 pontos ganhos. Já na parte de baixo da tabela, a zona de rebaixamento, tem o Guarani abre a zona de rebaixamento, é o 17º colocado, 4 pontos ganhos, seguido por Confiança, que tem 3 pontos na 18ª colocação, o Anápolis é o vice-lanterna, tem 3 pontos também, e o lanterninha neste momento é o Figueirense, com 2 pontos até o momento. Tá rolando o jogo no Morumbis pela Série A do Brasileirão, o São Paulo vai empatando com o Grêmio 0-0. Lembrando que a segunda etapa desse jogo você confere aqui na CBN, daqui a pouco tem a entrevista do Valentim, logo depois, saindo do vestiário, dos trabalhos do vestiário no Moisés Zucarelli, a gente fica então com o Rodrigo Bittar, que vai narrar a segunda etapa de São Paulo e Grêmio. 9h32, um rápido break, daqui a pouco a gente volta, a gente vai eleger o pior, o melhor em campo também. Carlão de Freitas vai falar mais sobre essa derrota inesperada da Macaca para o Brusque, 4-1 para os catarinenses no Moisés Lucarelli. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB. Problemas antigos estão voltando a ameaçar a vida dos brasileiros. A violência bate na porta da casa das famílias. O Brasil quer solução e não aguenta mais tanta briga política que divide as famílias e afasta os amigos. O caminho seguro é a democracia, longe dos extremos. O PSDB tem responsabilidade, tem coragem para enfrentar os problemas e competência para resolver. Estamos firmes e fortes, trabalhando sempre para mudar o Brasil de verdade. PSDB. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Nove da noite, 34 minutos aqui no pós-jogo, depois da derrota da Ponte Preta perdendo em casa para o Brusque, 4-1 na sexta rodada da Série C, 4-1 para os catarinenses contra a Macaca. O panorama do vestiário da Ponte Preta por aí, Antônio Lupe? Eu tô conversando com a Luísa, que tá reclamando do árbitro, né, Luísa? É sim, pode falar. O que você achou do árbitro? Você quer que eu falo? Não fala palavrão no ar, pelo amor de Deus. Fala, Luísa, o que você achou do árbitro? Ah, ele não deu muitas faltas. Só isso? É. Mas foi pênalti, não foi? É. Pode falar, Luísa. Eu achei que não. Obrigado, Luísa. É sua amiga, Bom Lupi? domingo, viu? Luísa é uma torcedora símbolo da Ponte Preta, okay. né? Oi? Tô falando no ar, você tá achando que é brincadeira? Ela e a Dalva, elas são duas torcedoras que acompanham há muito tempo a Macaca e hoje ela tá com vergonha aqui, ó. Patrimônio, Lupe, patrimônio. Patrimônio, verdade. Depois do Moisés Lucarelli vem as duas, né? Tá na bronca hoje, infelizmente, com a derrota da Ponte, 4-1. Ô Lupi, já emenda daí, vamos fazer a eleição agora do cara que se destacou nessa partida. Emenda o seu voto já. A princípio, o Nilson Belisário vai rodar a vinheta e você já emenda com o melhor em campo. O craque do jogo.
Seu voto, por favor, Antônio. Tomás, 18 do Brusque. Tomás, que marcou 2 gols na partida, é o voto de Antônio Lupe. Você, Carlos Cabela. Pra mim, Alex Juan foi o cara que trabalhou para que o placar chegasse no 4-1. Alex Juan, então, para Carlos Cabela. E você, Carlão de Freitas? Ah, eu vou de Tomás, né? O terceiro foi uma pintura, tirou do goleiro Diego Silva, mudou o jogo, né? Entrou e fez 2 gols aí, dando bicho pra rapaziada de Santa Catarina. Tomás. E a lei que mais funciona no Brasil entrou novamente em campo nesta noite, né, Carlão? João Veras, hein? Quem diria? João Veras passou aqui, né? Não ajudou tanto a Ponte. Fez alguns gols, mas ali início de carreira, se perdeu um pouquinho, né, tal. Vamos ver, eu espero que ele esteja com a cabeça boa para dar sequência na carreira, e hoje fez aí um gol que ajudou o Brusque. Tomás, então, eleito como o melhor em campo. Se temos o melhor, também temos o pior em campo. Durante a segunda etapa, o Antônio Lupe já tinha antecipado seu voto no Jean Dias, então segue no Jean Dias. Pode confirmar aí, Chaibe. Confirmado o Jean Dias muito obrigado. para Antônio Lupe. E você, Carlão de Freitas? Cara, eu vou no Jean também, apesar da expulsão do Dudu ter determinado muito, né, os rumos da partida. Ali acho que vacilou um pouco, né? Poderia ter ido com um pouco de menos sede ao pote, né? E colocou em risco até a saúde de um companheiro de profissão. Poderia ter dado ali poderia até elegê-lo como o pior, mas o Jean errou demais, cara. A pior partida do Jean com a camisa da Ponte. Vive um grande momento, uma grande contratação da Ponte, uma aposta que deu certo para 2025, mas hoje ele comprometeu. Não só na fase ofensiva, mas também defensivamente. Então, Jean Dias. Jean Dias já eleito o pior em campo, mas eu quero saber a opinião de Carlos Cabela também, por favor, Cabela. O Dudu já era esperado a expulsão. Você profetizou, hein? O Jean Dias não era esperado o que ele fez em campo, então Jean Dias também. Jean Dias, então, para a equipe CBN, o pior dessa partida. Lembrando que o Jean Dias tem feito uma boa temporada, é verdade, mas nesta partida acabou muito mal, realmente. Acabou prejudicando e foi eleito pela equipe CBN o pior em campo. Aproveito e me despeço de você. Um bom final de sábado, um bom domingão para você, Carlos Cabela. Muito obrigado, Chaibe. Grande abraço a toda a galera, a todos que estão ligados aqui no futebol da CBN Campinas, e até a próxima. Valeu, esse Carlos Cabela. Eu sigo tocando a bola aqui com o Carlão de Freitas. O Antônio Lupe, quando quiser, quando puder, tem a prioridade, pode chamar direto do vestiário do Moisés Lucarelli. Carlão de Freitas, a Ponte vinha de uma vitória contra o Ituano, que empolgou o torcedor na liderança. Até a gente teve relatos aqui de torcedor. Deixa a gente curtir esse momento. Vitória da Macaca, vitória da Ponte Preta, tá na liderança, mas chega hoje e decepciona a torcida com essa derrota. Será que pode abalar a campanha da Ponte Preta, Carlão de Freitas? Esta é a preocupação, né, Fábio Chaibe? Por isso que durante a semana muitos torcedores até me criticando. Carlão, porque você, quando vai falar da Ponte, sempre fala, mas é a Ponte, tem que tomar cuidado, não sei o que. Você conhece, hein, Carlão? É por causa disso, Fábio Chaibe. A gente conhece o histórico da Ponte. É claro que o torcedor, depois do que aconteceu em Itu, ele tinha todo o direito de comemorar, de saborear, até porque a Ponte vive momentos terríveis, né? Com rebaixamentos, disputando uma Série C de Campeonato Brasileiro. Quando tem um momento de alegria, eu acho que o torcedor ele tem que desfrutar. Porém, a nossa missão é sempre assim, estar em alerta, né? Com as duas equipes e, no caso, a Ponte. Então, a liderança, ela não me empolga, não vejo assim. Eu acho que a Ponte, ela tem um elenco forte, um time forte para brigar pela classificação. É sim um candidato ao acesso, isso inegavelmente, mas a Ponte é um time que tem muitos problemas ainda, né? E principalmente quando joga em casa. E é filme repetido. Toda vez que a Ponte vai jogar no Moisés Lucarelli, a gente faz um alerta. A Ponte tem dificuldade para furar defesas, a Ponte tem dificuldade quando ela precisa propor o jogo. Isso é uma tônica desde o Campeonato Paulista. Se a gente pegar os jogos contra adversários do nível dela, ela sempre encontrou dificuldades. E na Série C a mesma coisa, tirando o jogo contra o Anápolis, que ela venceu até de uma maneira tranquila. Mas contra o Retrô foi assim e hoje também foi assim. Então, por isso, é aquela coisa, não se empolgar tanto com um resultado positivo ou com um posicionamento legal na tabela, mas também não é terra arrasada. Eu acho que o 4-1 não refletiu o que foi o jogo. O Brusque merece a vitória, o Brusque foi melhor que a Ponte, o sistema de jogo do Brusque se encaixou melhor na partida, os 3 pontos são inquestionáveis.
Agora 4-1 eu acho que foi meio assim, não merecia a Ponte tomar de 4-1, mas merecia a derrota. Então agora a gente vai ver, né? Qual é, né? Isso que eu falei muito durante a semana. Qual é dessa Ponte Preta? Né? Se ela vai conseguir permanecer na liderança, se o Alberto vai conseguir aí direcionar essa equipe novamente para um caminho positivo na sequência da Série C. Olha o Valentim aí. O que você condiciona essa derrota da Ponte Preta hoje, 4-1 em casa, e como trabalhar também o mental do time para não atrapalhar na sequência da competição? Boa noite. A gente tem que ter um equilíbrio muito grande. Eu sei que cria-se uma expectativa enorme pela campanha, primeiro que nós fizemos no Paulista, porque quando a gente ganhou lá atrás, quando as coisas depois de vitórias, eu sempre falei, não vamos esquecer, vamos continuar humildes por causa de lembrar a todo momento que foi o ano passado. A gente tem que estar sempre com guarda alta. Eu sempre falei isso e falei, eu acho até na última entrevista minha aqui antes do jogo, de nós lembrarmos disso. E jogar em casa, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, de ser um time agressivo sim, mas de não gerar uma certa ansiedade. Depois eu preciso ver com calma esse primeiro tempo, quando estávamos com o Dudu com 11 contra 11, de não gerar essa ansiedade de acelerar uma jogada, de forçar uma jogada. Então eu acho que o que nós temos que ter muito em mente é de ter um time muito equilibrado emocionalmente em casa também, porque em casa aqui tem essa obrigação de ganhar e nós sabemos disso, nós temos que entender e conviver com isso, mas saber para que nós temos que ajustar bem isso aí, tá? Eu sempre falei, antes do jogo eu falei do equilíbrio, para nós termos sempre. Depois da expulsão, infelizmente, com um a menos, a gente ter a expulsão e tomar mais um gol acabou fazendo com que nós perdêssemos força para empatar esse jogo, mesmo depois com 2-1. Tudo bem, Alberto? Sou Antônio Lupe, da Rádio CBN. Depois do jogo com o Anápolis, eu perguntei para você sobre a expulsão do Arthur. Depois, até vendo o lance, realmente teve ali uma falta de encaixe na marcação. Ele teve que fazer a falta e foi expulso. Hoje, o Dudu, no lance, eu estava muito perto ali. Nós que ficamos ali atrás, a gente viu que era um lance em que não precisava daquela entrada. Na verdade, aquele voleio que ele tentou e acertou o rosto do jogador. E o Dudu, ele já teve outras expulsões, lembra aquela do Novo Horizontino no primeiro jogo, lá no Campeonato Paulista, que também foi uma expulsão que acho que nem precisava daquele lance, um carrinho por trás. O que você tem para falar sobre esse jogador? Se existe uma conversa, porque ele é bom jogador, acho que até acima da divisão, mas em alguns momentos ele peca aí, acho que por conta desses lances. Foram lances diferentes, né? Foram lances diferentes. Ali foram lances defensivos. E é uma coisa que o Dudu precisa melhorar bem, equilibrar bem isso. Lances defensivos, de um carrinho desnecessário, de uma chegada mais forte. Ali, eu vi como uma jogada ofensiva nossa. Que ele... Tem um termo até que é usado, que ele não vai para tirar a bola, ele não vai para fazer uma marcação, ele vai tentar, porque ali a gente estava no ataque. Então, eu preciso ver com calma também. Ele chegou a pegar, mas não foi uma entrada que ele dá uma solada, não dá uma... Ele tentou finalizar a jogada. Então eu acho que é diferente. Foi um excesso não é excesso de força, mas assim, ele podia ter visto que ele poderia ter que não coubesse esse pé tão alto. Mas é diferente. É diferente. O Dudu, ele é um jogador de muito vigor físico, tem que ter esse equilíbrio de, às vezes, eu chamo de sustentar essa marcação para que não dê um carrinho desnecessário. Foi o que aconteceu lá em Novo Horizonte, mas essa foi uma expulsão diferente. Porque a gente estava possivelmente com ele tentou fazer o gol, no caso, ele tentou finalizar a jogada. Uma derrota por 4-1 em casa, quanto pode abalar emocionalmente esse time? E dá para falar que ninguém quer perder, mas se perder, é melhor perder agora do que perder lá na frente? Olha, eu posso afirmar para vocês que mentalmente, emocionalmente não vai nos abalar. Porque antes do jogo, durante a semana, nós conversamos que não tá todo mundo sabendo que não estava tudo bom, que a gente tem uma margem grande de melhorar, para melhorar. Eu falei isso para vocês, internamente a gente tem falado isso. E é lógico que a gente vai fazer, eu falei para eles ali rapidamente, que eu não gosto de falar de pós-jogo. Os ajustes vão ter, nós vamos melhorar. Agora,
O nosso objetivo é lá na frente. Como depois de vitórias, como um time invicto, não tinha oba-oba, aqui também agora é equilíbrio mental forte, preparar para a próxima partida contra o Náutico e saber que não é fácil, que não tem nada a ganhar, que a gente está só começando. Ô Alberto, boa noite, Vladimir Catarino da Rádio Bandeirantes. O Elvis, ele é um motor desse time, sem dúvida nenhuma, ali no meio campo, né? E quando o Elvis não vai bem, o time normalmente não joga bem. Existe essa dependência ou talvez uma coincidência, o fato do Elvis não jogar bem e também a equipe não render conforme vinha rendendo? Não vejo que nós vamos depender do Elvis, assim. Não é dependência do Elvis, não. Eu não gosto de exagerar nas coisas, nem nos elogios. Eu dificilmente falo individualmente nas vitórias de um jogador que ganhou o jogo pra gente. Ele é um grande jogador, que a gente já sabe, nós já falamos sobre isso. Mas o time, o Elvis é um jogador diferenciado, mas a Ponte Preta é o conjunto, os 11 jogadores obedecendo bem as funções de cada um. E ele, dentro daquilo que ele pôde ajudar, ele fez com alguns erros também, mas nós não tivemos muito brilhantes com outros jogadores importantes. Então, não vejo entendam bem, eu preciso passar bem para vocês a minha resposta. O Elvis é importantíssimo para nós, como alguns outros são. Mas é o grupo que vai lutar para subir, é o grupo que vai subir, é o grupo que fez um grande campeonato paulista, com o Elvis até ausente de algumas partidas. A Ponte Preta, esse ano, é uma Ponte Preta que todos têm as obrigações, cada um na sua função. Professor Tiago Portal do São Paulista, queria que você analisasse aí o desempenho do Maguinho no jogo, né? O Alex Juan, jogador do Brusque, jogou muito ali pelo corredor onde o Maguinho fica. Você também fez a substituição com o João Gabriel. E eu também queria entender no final do jogo ali, você, quando terminou a partida, eu vi que você reuniu todos os jogadores, né? E saiu em conjunto com os jogadores. Isso aí mostra que união. Queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Obrigado. O Maguinho é um jogador essencial, importantíssimo para nós dentro da posição dele. É um jogador de fase defensiva, um jogador de fase ofensiva. Vamos lembrar o último jogo? Em casa, poxa, um cara que tem batido aí, além do lado técnico dele, tem batido recordes aí de tanto correr, de distância percorrida, de alta intensidade. É um jogador muito importante. As substituições são geralmente jogadores que se desgastam mais. E o João, um gás novo, um garoto que foi ali para nos ajudar, além de defender, atacar também, porque eu já estava com o desgaste normal do Maguinho e quase que o João acaba fazendo um gol. Uma grande oportunidade que a gente teve ali de diminuir a diferença do placar. Desculpa, a saída do campo não fui eu que reuni, eu só fiquei ali ao lado deles, que eles já tinham decidido se reunir. Isso é só para mostrar. É importante, assim, mas a nossa união, ela foi mais exposta hoje, ali, depois da derrota, mas ela está mais forte do que vocês viram lá dentro, lá no campo. Ela está muito mais forte aqui, mas não fui eu que reuni, não. Roberto Edson, TV Bandeirantes, a gente está cansado de ver jogos da Ponte aqui, e os times vêm aqui, não vão para cima da Ponte como o Brusque foi hoje. Você acha que foi uma surpresa isso? O Brusque que a gente analisou, o Brusque, ele só tinha 2 gols no campeonato até agora. Mas é um time que tinha um padrão ofensivo muito, muito bom. A gente alertou bem os jogadores. Mas esse placar, eu acho que ele descaracterizou muito os dois times, né? Aquilo que a gente faz de fase defensiva e aquilo que eles também fazem. Um a menos, infelizmente, não é desculpa, é um fato que ele dificulta muito aquele... Principalmente quando você tem que correr atrás do adversário. Porque quando você está ganhando o jogo e tem um a menos, você deixa de atacar mais vezes, mas você consegue fazer uma fase defensiva mais sólida, né? Fica com menos transições ofensivas, mas você consegue sustentar bem ali o bloco médio, sustentar um bloco baixo. Quando você está atrás do placar, você vai ficar mais exposto. Infelizmente, é assim que acontece, e eles aproveitaram bem essa obrigação nossa de nos expormos mais, de deixar no mano a mano, de fazer com que eles tivessem mais campo para contra-atacar. Beleza, gente? Fechou.
Beleza, entrevista coletiva do técnico Alberto Valentim, treinador da Macaca, ou Carlos de Freitas, não lembro quem estava. 9h50, eu sigo com o Carlão de Freitas por aqui. Antônio Lupe, seu destaque final então aí é a derrota da Ponte 4-1, a Ponte que entra em campo daqui uma semana, não é isso? No próximo sábado? Isso, no próximo sábado a Ponte volta a jogar pela Série C do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Náutico lá nos aflitos Hélio dos Anjos, em um reencontro. O Hélio dos Anjos que foi o responsável, né, por colocar a Ponte Preta novamente na elite do futebol paulista e depois não acabou ficando para a Série B do Campeonato Brasileiro. Hélio dos Anjos hoje é o técnico do Náutico. O próximo adversário da Macaca, sábado, 5 horas da tarde, lá no Recife, é o próximo compromisso da Alvinegra, que hoje sofreu a primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro, 4-1 pro Brusque. Chaibe. Muito obrigado, Antônio Lupe, um bom fim de sábado para você, um bom final de semana. Nos encontramos na segunda-feira no CBN Esportes. Valeu. Valeu, Chaibe. Ótimo final de semana para você, para todos os ouvintes da CBN Campinas. Fui. Valeu, esse é Antônio Lupe, então, com as informações da Ponte Preta. Eu sigo com o Carlão de Freitas, só lembrando que na Série A do Brasileiro, lá no Morumbi, o Grêmio vai batendo o São Paulo por 1-0. Temos agora 51 minutos, vai terminar o primeiro tempo agora. O São Paulo vai perdendo em casa, gol de Aravena para o Grêmio. Lembrando também que você ouve a segunda etapa dessa partida aqui conosco na CBN, com o Rodrigo Bittar, vai narrar o segundo tempo de São Paulo e Grêmio. O jogo está terminando na primeira etapa no Morumbis. Carlão de Freitas, o Alberto Valentim, a gente pôde notar aí na entrevista que ele tentou dar uma apaziguada na situação, né? Acalmando os ânimos também, não fazendo terra arrasada, né? Pondo panos quentes também, mostrando que a Ponte Preta tem muito o que caminhar ainda nessa Série C, a líder da competição. E até trago também uma fala do Douglas lá na vitória contra o Ituano, quando ele comandou a equipe, que essa Série C é dividida em 3 fases, né? Essa primeira fase, claro que a Ponte Preta quer ser líder, a janela, quando abrir a janela, né? A janela abre dia 2 de junho e depois a fase final que realmente vai definir os classificados. Você crê que a Ponte Preta vai seguir um caminho correto ainda, decente ainda nessa Série C? Não tem nada que se abalar ainda, Carlão? Olha, Fábio, eu gostei de uma palavra que o Alberto usou, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, não adianta agora fazer dessa derrota realmente uma terra arrasada. É claro que vai precisar aí de uma semana de ajustes, de uma semana de entendimento do que foi o jogo, de uma semana de correções, chamando a atenção de alguns jogadores, corrigir alguns aspectos, né? Ele disse sobre o Dudu, outras situações também, do próprio Jean Dias, que não fez um bom jogo, o Maguinho, né? Tentar corrigir esse setor direito da Ponte que realmente comprometeu na noite de hoje. Mas é aquela coisa, é continuar o trabalho, sabe que vai enfrentar uma equipe que vem embalada, né? Depois da vitória sobre o Ipiranga, estou falando sobre o Náutico 4-0, e aí a gente sabe como o Hélio dos Anjos trabalha nessa motivação, ainda mais para enfrentar a Ponte, que é um velho conhecido do treinador. É um momento em que requer atenção. Eu vejo a Ponte muito forte para classificar, com um elenco positivo, com um elenco legal. Agora a gente sabe como as coisas funcionam no estádio Moisés Lucarelli. A pressão é muito grande, o ano da Ponte é muito difícil, é um ano de reconstrução. A torcida não tem mais paciência, né, para aguentar tantos fracassos, né? E mesmo com a equipe liderando a Série C, um 4-1 dói no torcedor, né? Então o Alberto, ele vai ter essa missão de permanecer equilibrado, de tentar devolver a calmaria, fazer com que o ambiente não caia, né, nesta semana, e focar nesse jogo contra o Náutico aí, que virou uma decisão, né? Virou uma decisão, mesmo a Ponte estando tranquila com relação a G8, mas virou uma decisão para o futuro da competição. Porque de repente uma derrota lá em Recife, você pode comprometer aí sim a sequência, porque 2 derrotas já cai na tabela, o torcedor já fica desconfiado novamente, o trabalho do Alberto já começa a ser questionado, porque a gente sabe que no futebol 2, 3 derrotas, a pressão só aumenta. Então é uma semana decisiva que o Alberto tem para trabalhar. Eu acho que com os jogadores experientes, com a maneira como ele tem conduzido esse processo de recuperação da Ponte, o entendimento que ele tem do clube hoje, eu creio que ele vai conseguir resgatar e levar o moral dessa rapaziada para fazer um bom jogo contra o Náutico. Mas é um momento, sim, sem dúvida alguma, que requer atenção. A Ponte é aquela coisa, não pode. A Ponte, eu disse durante toda a semana, é um clube que você precisa tratar com a rédea curta.
né? Quando ela é líder, quando ela tá ganhando, quando o torcedor tá empolgado, tem que ter muita atenção, muito cuidado, porque é um clube que de repente, um tropeço, a coisa pode descambar. Então o Alberto tem que ter muita tranquilidade, muita atenção, entender aonde errou, aonde este time está errando, principalmente nos jogos em casa, para que a Ponte possa retomar aí o caminho positivo dentro da Série C. 9 horas e 56 minutos, tem muita gente ainda participando aqui conosco. O Marcos Fiapo, torcedor da Macaca, fala: parabéns ao Brusque, deu vareio na Ponte Preta que sirva de lição, diz ele aqui. Um abraço também pro Clodoaldo Cunha, o Oswaldo Dalmédico, o Gabriel Silva, o Valdir Félix também, o Oséias Rocha, muita gente participando aqui conosco. O João Silva de Hortolândia tá participando, ficou na bronca com essa derrota da Macaca por 4-1 para o Brusque. Intervalo de jogo no Morumbis pela Série A do Brasileirão, 8ª rodada. O São Paulo vai perdendo para o Grêmio e com essa derrota o São Paulo segue na zona de rebaixamento. Entrou hoje depois da vitória do Vasco 3-0 para o Fortaleza e agora segue na zona de rebaixamento por enquanto com essa derrota parcial para o Grêmio por 1-0. Você acompanha a segunda etapa aqui conosco, o Rodrigo Bittar narra e você acompanha aqui na CBN. 9 horas e 57 minutos, passando um pouco pro outro time da cidade que tá difícil a situação também, viu, Carlão? Tá dando dor de cabeça, como você costuma falar, os filhos, tem que cuidar dos filhos de Campinas. O Guarani tá dando dor de cabeça mais uma vez. Hoje não mostrou evolução nenhuma, acabou empatando. Eu sei que você não acompanhou a partida, mas um empate sem graça, um empate xoxo contra o Floresta lá em Horizonte, o estádio vazio, sem pressão alguma. O Guarani não foi capaz de conseguir uma vitória e a situação pode complicar ainda mais, né, Carlão? Fabião, eu acompanhei o primeiro tempo, né? Depois eu já vim pro estádio Moisés Lucarelli e fiquei acompanhando a narração do Júlio Nascimento, os comentários do Gabi e as reportagens de Adriano Almeida e a sua participação também. Mas é um primeiro tempo muito ruim, teve a expulsão depois do Alan Santos, o que comprometeu, né, a situação do Guarani, ainda que não tomou o gol, correu riscos, mas não tomou o gol. Traz um pontinho que não resolve muito a situação da equipe com relação ao rebaixamento, tanto é que vai permanecer no Z4. Mas eu acho que pode ser o início de uma reação, Fábio. Só empatou, tá no Z4, mas vamos pegar pelo lado positivo. Empatou fora de casa. Não jogou bem, é bem verdade. Novamente, alguns protagonistas não apareceram, se esconderam, né, não ajudaram o Guarani. Ainda é um caminho tortuoso, ainda é um caminho nebuloso, mas um empate fora de casa que dá a possibilidade do Guarani confirmar este 1 ponto, fazer valer este 1 ponto agora, no Brinco de Ouro contra o Figueirense, que é contra o Lanterna. Mas é o Figueirense. Mas é o Lanterna. Então aí sim o Guarani tem que vencer para fazer valer esse 1 pontinho, dar peso, dar sustentação a esse pontinho conquistado lá em Horizonte. Exatamente, o Guarani na situação complicada segue na zona de rebaixamento. Neste momento também o Bugre na Série C. 9 horas e 58 minutos. É a notícia que tá bombando por aqui, viu, Carlão de Freitas? É a polêmica aí nas eleições da CBF, né? A gente sabe que o Edinaldo foi destituído do cargo nessa semana, né? Por uma ação judicial também, e o Fernando Sarney foi nomeado como interventor, convocou eleições para o próximo dia 25, num domingo, dia 25, o que acabou dando muitos problemas para os clubes. Os clubes chiaram muito porque querem participar, querem ser parte efetiva desse processo, e os clubes agora têm em Reinaldo Carneiro Bastos a principal frente, o principal candidato para ser apoiado pelos clubes. Já as federações, 22 federações, querem apoiar Samir Chaud, que é presidente, na verdade ele é filho do presidente da Federação de Roraima. Ele já tem eleição ganha, mas ele só assume em 2027. Vai entender isso lá na Federação de Roraima, que cá entre nós não tem expressividade nenhuma no futebol nacional, né, Carlão? Que bagunça, Fábio, a CBF, né? Que bagunça. E esse rapaz de Roraima, ele tem um apoio forte aí, né? São 22 federações que já apoiaram a candidatura dele. A bagunça aí, você disse algo nessa semana e que eu tô com você, é mais do mesmo, né? Sendo o Reinaldo, que faz até um trabalho interessante aqui no futebol paulista, mas está há muito tempo também, né? Vem de gestões de Eduardo José Fará, vem de gestões de Marco Polo Del Nero, então
mais do mesmo, né? Apesar do Reinaldo ser um cara jovem e tal, mas também eu gostaria, de todo o coração, eu gostaria que a mudança fosse radical com o Ronaldo, que é um cara que tem muito prestígio, é um cara que tem confiança do torcedor brasileiro, é um cara da bola, é um cara que tem ideias importantes. Eu já ouvi algumas entrevistas do Ronaldo, mas a gente sabe que para nós que amamos o futebol, isso é uma utopia. A CBF, infelizmente, ela vai continuar com estes cardeais do futebol brasileiro que nunca chutaram uma bola na vida. Exatamente. E a notícia, a gente, mais uma vez aqui, passando nossas condolências, né? Lamentando também a notícia muito triste desse sábado, né? Mano Menezes, treinador do Grêmio, acabou voltando para Porto Alegre. Ele ia comandar a equipe do Grêmio contra o São Paulo. São Paulo joga contra o Grêmio neste momento, mas ele deixou a concentração do Grêmio em São Paulo mais cedo devido a uma fatalidade, um acidente fatal, infelizmente. Dois enteados da filha dele, quer dizer, a filha dele é casada com um rapaz de 42 anos que já tinha 2 filhos, uma de 16, outro de 9 anos, e essas duas crianças acabaram falecendo em um acidente automobilístico em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, como seria com mais ou menos os netos do Mano Menezes nessa situação, né, Carlão? Apesar de não ser de sangue, 2 filhos do genro dele acabaram falecendo, que muito triste essa notícia, né, Carlão? 2 crianças, uma de 16, outra de 9 anos, imagine só. Ah, meu Deus do céu, né? Aliás, as notícias de hoje, né, o extracampo, né, envolvendo o Lúcio, envolvendo aí os meninos, os netos, né, podemos dizer assim, do Mano Menezes, notícias terríveis, né? E a gente apenas expressa condolência e muita oração, né, para que Deus conforte aí a família do Mano, para que Deus dê muita força para a família do Lúcio, para o próprio Lúcio também, que ele possa se recuperar aí, né, das queimaduras e que já ele possa voltar ao convívio, né? Um cara do bem, um cara sensacional. E o Mano Menezes também, a gente espera que ele possa se recuperar. É difícil, a gente sabe, mas que na próxima semana ele já possa estar trabalhando no Grêmio. É pedir a Deus muita força aí, muito conforto para as famílias. Muito triste realmente a situação. O Carlão falou do Lúcio que teve um acidente doméstico, né, com uma lareira, acabou sendo queimado em 18% do corpo. Ele segue internado em Brasília, estado estável, mas teve 18% do corpo queimado, infelizmente, nesse acidente doméstico com uma lareira. O Lúcio, que foi zagueiro do Brasil, pentacampeão em 2002, o Lúcio que depois jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, tem carreira muito expressiva lá no futebol alemão, no Bayern de Munique também, em muitos lugares. O Lúcio, super conhecido também na seleção brasileira. Pela Série A do Brasileirão, intervalo de jogo no Morumbi, a gente vai passar daqui a pouquinho para Grêmio e São Paulo e Grêmio. O São Paulo vai perdendo em casa para o Grêmio, mas a 9ª rodada do Brasileirão já teve 2 jogos nesse sábado. O Ceará fez 2-0 no Sport, o Vasco fez 3-0 no Fortaleza. Intervalo de jogo para São Paulo 0, Grêmio 1. Amanhã às 4h tem Corinthians e Santos, grande clássico. Você acompanha aqui na CBN também essa partida na Neoquímica Arena. Memphis Depay não vai para a partida, mais uma vez está fora, está se recuperando de uma contusão no tornozelo. O Santos nesse momento é o vice-lanterna da competição. Outro clássico amanhã regional tem Bahia e Vitória, clássico estadual Bahia e Vitória na Fonte Nova também às 4h. 4h também no Alfredo Jaconi tem Juventude e Fluminense. Às 6h30 mais um grande clássico no Maracanã, tem Flamengo e Botafogo, e que eles duelam no Maracanã às 6h30, mesmo horário de Red Bull Bragantino e Palmeiras, no Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista. Amanhã, fechando o domingão, mais um grande clássico no Mineirão, tem Cruzeiro e Atlético Mineiro jogando então Gabigol contra Hulk, Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão. E no Beira-Rio também às 8h30 tem Internacional e Mirassol. Neste momento o líder da competição é o Palmeiras, 19 pontos ganhos, o Flamengo é o segundo, tem 17, Bragantino o terceiro com 17, o Cruzeiro é o quarto, tem 16 pontos. Que jogo amanhã, Bragantino e Palmeiras e Bragantino, hein, Carlão? Primeiro contra o terceiro. Grande jogo, Fábio Chaib, apesar da força do elenco do Palmeiras e do Flamengo, que eu coloco como os 2 principais candidatos ao título brasileiro, o Bragantino é um time que tem a possibilidade de atrapalhar a vida do Palmeiras, não em termos de campeonato, mas no jogo. Eu vejo o Bragantino capaz de pelo menos equilibrar as ações, embora o Palmeiras seja o favorito, mas tendência de um grande jogo amanhã lá no Cícero, com a presença de Chaib, né?
Estaremos lá acompanhando, vendo como ficou esse estádio novo do Bragantino, hein? O Bragantino agora com 2 arenas, né? 2 mini arenas. Mande o meu abraço pra família Chedi lá, o Fábio Scheib. Tem ligação com a Ponte Preta, Chedi também, né? Marquinho Chedi, foi presidente da Ponte e gosta da Ponte. O coração dele é dividido entre Bragantino e Ponte. Olha A só. última vez que estivemos lá em Bragança, Ponte Preta e Bragantino, Antônio Lupe encontrou o Marquinho Chedi nas arquibancadas do Nabizan e perguntou: Marquinho, como é que tá esse coração? O Chedi falou assim: não me pergunte novamente, porque eu não tenho condições de falar. Vamos ver se no estádio novo também tem um bar, né, com sanduíche de linguiça tão famoso lá do Nabi Abichedi também. Esse Cícero de Souza Marques será a casa do Bragantino nos próximos 2 anos. Eu olho aqui para Nilson Belisário. Não acionou ainda, viu? Carlão de Freitas, então a gente segue rodando vamos os lá. resultados da Série B agora. Série B que tem andamento, o Novo Horizontino tá batendo o Atlético 2-0 para o Novo Horizontino fora de casa. Mais cedo o Vila Nova fez 2-1 no Atlético Paranaense. E que situação do Botafogo, do Pantera de Ribeirão Preto, hein? Perdeu por 3-0 para o Operário. Neste momento o Botafogo, Carlão, é apenas o 18º colocado, ainda com jogos para cumprir nesta rodada. Quer dizer, Botafogo na zona de rebaixamento neste momento. É um time que não se preparou, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda tem tempo de recuperação, é verdade, mas não se preparou. É uma equipe forte, com estrutura do interior paulista, mas hoje a Série B ela qualificou demais. Então, se você não tiver um time competente, uma diretoria realmente que assuma a bronca, você passa por dificuldades. Haja vista aqui, né, com os nossos filhos, e hoje estamos curtindo este martírio da Série C do Campeonato Brasileiro. E que situação também do Atlético Paranaense. Perdeu hoje pro Vila Nova. O Vila Nova assume a vice-liderança da competição, mas o Atlético Paranaense, neste momento, Carlão, é apenas o 12º no meio da tabela, tem 10 pontos ganhos, hein? Que situação do Furacão. O Atlético faz tempo até Tá que estranho, já né? Tá estranho. Eu não sei se o Petralha deu uma largada, né? Já o rebaixamento ano passado na Série A. Teve um jogo fatídico que parece que começa a derrocada do Atlético. Não sei se você se lembra, ano passado foi contra o Racing, Copa sim. Sul-Americana. Exatamente. Perdeu de 4, foi um negócio horroroso lá, e a partir de então o Atlético despencou, sem forças para reagir no Brasileiro, e agora na Série B vai fazendo uma campanha incomum. Nós esperávamos aí um Furacão forte, liderando, né, atropelando os adversários, mas não está acontecendo, não. É isso aí, Carlão de Freitas, eu agradeço sua companhia então, 10h07, como prometido, a segunda etapa de São Paulo e Grêmio, direto do Morumbi. Rodrigo Bittar dá o detalhe para você, narra essa segunda parte do jogo, emoção aqui pro tricolor paulista, pro torcedor do tricolor gaúcho também, e eu fico com você nessa aqui, viu, Carlão de Freitas, 10h08, agradecendo mais uma vez a parceria e a companhia em mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Valeu, Fábio Scheib, foi um prazer estar com você, com a equipe CBN, até a próxima, valeu! Valeu, encerrando então a jornada dupla no empate do Guarani, Floresta 0, Guarani também 0, e a derrota da Macaca em casa. A Ponte Preta perdeu pro Brusque por 4-1. Todos os jogos da 6ª rodada da Série C. Agradecendo a você que nos enviou uma mensagem, que esteve conosco aqui participando também na sua companhia, na sua parceria. Um forte abraço para você, um bom final de sábado, um bom final de semana. Fique agora com São Paulo e Grêmio, a segunda etapa com Rodrigo Bittar. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Deputado federal Dr. Mário Heringer. As bandeiras tradicionais do PDT são trabalhismo e educação, mas nos preocupa muito agora a questão da segurança pública, a questão da violência contra as mulheres e principalmente com a destruição do meio ambiente. Essas são bandeiras atuais e que precisam ser tratadas com o respeito e o carinho que o Brasil precisa e o mundo também. Rádio Cultura de Campinas Limitada,